Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Aumente o volume. Começa agora. Boa noite, Bugrão. É rádio do coração do torcedor. Hoje eu quero ver, hein? Hoje vai ser embromation total. Hoje eu vou dar uma embromada legal aqui nesse programa, hein? Mas vambora, vamos bater um papo, né? Olá, meu amigo Bugrino, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite para você que está ao vivo com a gente. São 8 horas e 5 minutos agora. Estamos iniciando mais um Boa Noite Bugrão. Você já sabe, eu sou Marcos Ortiz. Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro de 2024. Nós vamos falar do Guarani, obviamente, né? Mas na segunda parte do programa, tá? Porque na primeira parte do nosso Boa Noite Bugrão a gente vai falar de Guarani também. Mas de um Guarani diferente, um Guarani mais pesado, né? Um Guarani onde, se o cara economizar caloria, por exemplo, ele tá ferrado, ele não vai conseguir jogar, né? Se o cara cortar carboidrato, ele não vai entrar em campo, ele não vai render o que dele se espera. Então, hoje o nosso assunto aqui, pelo menos nessa primeira metade do nosso programa, é Guarani Indians futebol americano, cara. Assim, eu acompanho muito mais à distância, com muito mais vontade de estar perto do Guarani Indians, né? Mas muito mais à distância, mas sou fã do Indians há muito tempo. A gente já comemorou muito a vitória de vocês. Aliás, antes de eu dar boa noite, eu vou até contar um negocinho aqui. Quando um atacante do Guarani vai cobrar uma falta e ele chuta a bola longe, lá no placar eletrônico do Brinco, eu falo assim, pô, passou na seletiva do Indians, viu? Pode ser o kicker lá do Indians, tá? Vai cobrar field goal lá pro Indians e tal, né? Tá aprovado. Pode levar e tal. Essa é a nossa piadinha interna aqui, tá? Mas bom, piadinha no sentido de, pô, vamos falar do Indians, né? Então, hoje a gente tá recebendo aqui o Renan. Sim, o Renan é um dos coaches, né, do Indians. E o Ricardo, que é um dos integrantes da diretoria também do Guarani Indians, né? Então eu vou começar pelo campo primeiro, viu, Ricardo? Ó, com certeza. Eu sou puxa-saco do campo, viu? Porque quem conquista é eles, é só organiza, viu? Ô Renan, bem-vindo, viu, cara? Um prazer enorme. Primeiro te conhecer pessoalmente, né? Primeira vez que a gente tá batendo um papo aqui e tal. E seja bem-vindo à Rádio Planeta Guarani, porque como eu falo pro pessoal aqui, o Guarani Indians também é bugrão, pô. Com certeza, com certeza. Boa noite, Ortiz. Obrigado pelo convite. É uma honra falar na Planeta Bugrão, né, a nação bugrina. Feliz por estar aqui e vamos bater esse papo. Vamos falar bastante dessa bola oval aí, que eu confesso que eu entendo um pouquinho. Eu já acompanhei alguns jogos de futebol americano, mas se eu falar para você que eu sou fissurado, apaixonado pelo futebol americano, não, mas eu sou apaixonado pelo Guarani. Então, se o Guarani hoje, não que o Guarani tenha, né? Mas se tem um time de futebol americano que usa o nome Guarani, ou que tem o nome Guarani ali, eu sou bugrino, pô. Eu vou junto nessa, né, Ricardo? Agora é com você a parada. Boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Um prazer enorme te conhecer também. A gente tava batendo um papo antes de entrar no ar e tal. Esse puta trabalho sério que vocês fazem aí na condução do Indians. E já vou até dar um spoiler aqui, pô. Trabalho sério e trabalho voluntário, negada. Vocês não vão conseguir tocar isso no voluntariado por muito tempo, porque o Indians tá crescendo demais, viu, cara? Seja muito bem-vindo à Rádio Planeta Guarani, viu? Com certeza, Ortiz. Obrigado, boa noite a todo mundo que está ouvindo aí de casa. Obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, apresentando um pouquinho para a galera que ainda não conhece, né, que ainda não acompanha. Segue a gente lá, Guarani Indians Futebol Americano, Indians FA. Pode acompanhar a gente no Instagram. E é aquilo que você falou, né? Trabalho voluntariado, muito esforço, muita dedicação, dentro e fora de campo, nos bastidores, e vamos desmistificar um pouquinho aí da nossa modalidade aí do Guarani. Cara, tem uma coisa assim que eu acho que muito torcedor que acompanha, eu vou falar futebol, né? Pra mim o futebol é aquele com o pé, né? Pra vocês o futebol é com a mão, né? O futebol americano, né? Sim, sim. Também. Lá nos Estados Unidos é o soccer, né? O soccer é o que a gente curte aqui no Brasil e tal, né? Vou falar real, assim. O futebol americano, ele é o esporte que mais cresce hoje no Brasil. Em matéria de interesse de público, interesse de mídia, interesse de potenciais investidores, porque, cara, nós acabamos de ter um jogo da NFL na Arena Corinthians, pô.
né? Imagina, um jogo oficial da Uma NFL. observação, esgotaram em 10 minutos. Então, os 10 ingressos. minutos ingresso esgotado. Tentamos 45 comprar mil e sem pessoas. chance. Eu fiquei de fora. Fiquei de na fora. fila lá muito tempo e não deu certo. E aí posso falar pra você assim que seria a primeira chance de um torcedor do Guarani ir pra lá e não ter que se disfarçar, né? Porque a torcida do Guarani é proibida de ir pra lá quando joga contra o Corinthians, né? O Ministério Estádio Público ficou proíbe. verde, literalmente. Pois é, e foi uma das revoltas deles lá, inclusive. As né, duas cara, e tal. equipes eram verdes. Então, e foi uma das revoltas dos corintianos, até porque os caras proíbem o verde lá pra todo lado, né? E aí, velho, assim, Guarani Indians, esse nome, pô, forte pra caramba, né? Guarani, Sim. se não bastasse ser Guarani, tem o Indians junto também, né, cara, e tal, tudo índio, é verde e branco. Como é que vocês conseguem, cara, tocar um negócio desse, levando, porque apesar de não ter nenhum tipo de apoio oficial, vocês carregam a marca Guarani, tô vendo na camisa do uniforme de vocês o distintivo do Guarani também ali, né, estilizado. Como é que vocês conseguem, cara, nessa base do amadorismo, entre aspas, né, com muito profissionalismo, claro, mas no amadorismo do sentido de não sou remunerado para fazer isso, como é que vocês conseguem, cara, tocar um projeto desse com várias e várias modalidades, jogos e mais jogos, competições e mais competições, viagem para lá, viagem para cá, como é que vocês conseguem fazer isso, cara? Vamos lá. Primeiramente, um agrado bem singelo, né, para dona de casa, para patroa, para não ser mandado embora. Alguns acabam desertando aí por essa dificuldade, mas as companheiras aí que entendem o processo, que compram a ideia junto, dão um suporte para esse amor, né, que beira a loucura, né? Acho que o esporte, o amor em si, ele beira a loucura, né, a paixão pelo esporte em si, pela modalidade, e as mãos de outras pessoas apaixonadas e loucas, não só pela modalidade, mas também pelo Guarani, que vem unindo forças e a gente vai dividindo um pouquinho da dor de cabeça com cada um, da demanda e também dos frutos, né? Que é a parte boa aí. Agora recém-bicampeão paulista. Campeão da Taça 9 de julho, 9 de aí, julho, né? Representando o estado de São Paulo. E muito trabalho e também muito esforço de comissão técnica, de atletas, de sacrifício. Acho que o esporte que não envolve sacrifício é difícil. Eu vou até revelar um off aqui, eu não sei se eu estou autorizado, mas a gente estava batendo um papo antes de entrar no ar, eu vou trazer esse off para on agora. Eu perguntei para eles o seguinte, gente, o nível de equipamento que vocês usam é muito caro, é um equipamento muito avançado, né? Como é que vocês fazem isso, né? Com o dólar... E aí, Nem né, cima. o dólar passando de R$6 e tal, eu vou passar essa pro Renan. Renan, Renan ou Ursão? O que Ursão, você pode prefere? ser Ursão. Ou Ursão? Dentro do FA, todo mundo me conhece como Ursão. Então, o Coach Ursão, então responda para mim. Como é que vocês fazem para ter aquele equipamento todo lá para cada atleta, Ursão? É complicado. Talvez eu acho que é a parte mais complicada que pode aí ter para um atleta no início da prática. Porque a modalidade do Full Pads, que é o que a gente joga, exige todo equipamento, né? Então o helmet, que é o capacete, o shoulder, que a gente fala que é a ombreira, né? Aí tem chuteira, luvas e tudo mais. Tem saqueira também. Tem também. Coquilha, mas isso daí é bem difícil a galera usar. É recomendado. Na linha não tem os caras não como ficar usam, né? Pra quem joga ali É que infelizmente... nas trincheiras. infelizmente no futebol americano o juiz não vai fiscalizar como fiscaliza a caneleira do futebol, né? Não. Pessoa juiz pedindo pra ver lá, pra ver se tá com o negócio, né? Não dá certo, né? Não, então, mas assim, são equipamentos bem caros, de fato. Não tem como fugir, importados. Né? Protetor bucal também, que é diferenciado. Exatamente. Muitos dos atletas usam aqueles feito pelo dentista, né? Para ter uma medida, molde com certinho molde, na boca, certinho. mas também acho que a grande maioria é o que compra na loja de esportes, qualquer aquela que você esquenta coloca na boca, molda e manda bala. Vai para cima. Mas assim, de fato, eu acho que os equipamentos, o helmet e o shoulder, né? São equipamentos. Hoje, no Brasil, você encontra aí um capacete, tá? De uma marca mediana. Não é o top. É que vai de gosto para gosto, tá? Top é individual o top também, hoje, né? O top hoje, no mínimo, você vai encontrar aí no mínimo por uns 3.500 um helmet. Novo. Caraca. Novo. Um usado. Só o capacete. Só o capacete. Um usado
Aí a média é de R$2.000 a R$2.500. Um novo em bom estado. Que já, novo Top não, de linha, um top usado de em linha. bom Pô, estado. eu não vou jogar futebol americano nunca, cara. Não, Não calma, dá. estamos Não. falando do top de linha. Tá, mas tem uns assim, mais baratinhos, os que serve isso, também, os quebra o galho. medianos, temos aí também alguns medianos aí por volta de uns R$1.200. Já, R$750 R$750 também um já dá usado. pra eu pensar. Um usado. Já dá pra eu pensar. Um usado. É usado. Um usado. Aí eu tenho que ter a sorte de servir pra mim direitinho Exato, e tal, exato. né? Mas só o capacete. Isso. E o resto? O shoulder, que é a ombreira, você vai encontrar aí também. Vamos falar da casa do novo e depois do usado. Tá. Do novo, se for dessa linha premium aí, você vai encontrar pra cima de R$1.500. O usado, você vai encontrar por volta aí dos R$700, R$800. Pô, nega, pera aí. Um E aí? mais simples vai conseguir aí um usadinho 300, R$400, 400, mas assim, 500. bem usadinho já. Pra gente, pro cara investir o mínimo possível, vai botando tudo usado. Quanto que o cara usa só de equipamento hoje? Fora a chuteira. Para entrar em campo hoje, no mínimo, com segurança, uns R$2.500 a R$3. 3 conto pra ele Tudo. poder pisar no gramado. Tudo. Pra ele sentar no banco e não entrar no jogo, vai, porque o Isso. coach não deixou entrar. Pode ser. Que Brigou com o acontece também, coach, mas acontece bastante. gastou 3 conto, vai ficar Acontece sentado bastante. lá pagando. Exato. Eu já fiz vídeo, já aconteceu isso comigo. Eu jogava na base do Guarani, né? O meu treinador não deixava. Eu era lateral esquerdo. E o meu treinador, na minha época, não deixava o lateral passar do meio de campo. Né? E toda vez que eu passava do meio de campo no jogo, ele me botava no banco no jogo seguinte e não me deixava entrar. Porque eu tinha passado do meio de campo no jogo anterior, né? E tal. Então, não precisa falar pra mim que acontece isso, porque eu sei que acontece. Mas, cara, e aí, assim, a gente tava batendo papo, a gente fez todo esse discurso pra falar o seguinte: eles me contaram que quem arca com esse custo é o atleta. Sim, o atleta. Aí é muita paixão mesmo, né, Ursão? Pô. A grande maioria dos times no Brasil hoje é 99%. É nesse sistema, né? Cada atleta se... Todo mundo que faz futebol americano, quase todo mundo que faz futebol americano no Brasil São é pouquíssimos times hoje no Brasil que conseguem dar esse suporte para o atleta de fornecer o equipamento para ele poder treinar ou jogar. Entendi. E não para a equipe toda, para alguns Isso. atletas em específico. Quantos atletas tem uma equipe? Então, a média hoje, assim, para você, o futebol americano Porque hoje... tem defesa, tem Isso. ataque, tem várias formações, Isso. né? durante o Hoje, jogo e sim, tal. o ideal seria, para um time de futebol americano do Fupetes, hoje o mínimo seria o ideal 35 atletas. 35 no atletas é o mínimo. O ideal. Então, o ideal é um pouco mais que isso. Olha, a gente, por exemplo, já chegou a ter 60 atletas. Tá. Então, É. vamos imaginar 45, vai. Nem pra um, nem pra outro. Exato. Fica no meio termo, 15 a mais aí. Então, e tal. 45 a 50. O número bom. Um número bom. Agora número imagina para um clube investir no futebol americano, bancando esse tipo de material. Nós estamos falando de investimento inicial só de equipamento ali e tal. Porra, vamos botar 50 atletas a R$1.500? 180 mil. Porra. Uma média de 3 mil cada um. E na verdade, 120, 150. e na verdade, vocês carregam isso de equipamento pro jogo, pô. Exato. Né? Porque se o atleta vai, não importa como ele vai, se ele vai com o carro dele, se ele vai de ônibus, se ele vai de van, ele vai carregar esse tipo de equipamento. Correto. Então vocês estão carregando isso todo jogo também, né, velho? Carrega, não. Fora equipamento de comunicação, de CT com... Porra. Com capitão. campo. Qual que é a durabilidade desse tipo de equipamento, Ursão? É longa, assim, ó, o capacete, se o atleta ele for prudente, aí ele tem um capacete por no mínimo de 6 a 10 anos. Pô, então Prudente. vale a pena. Mas para jogadores que Então, ele, por exemplo, posso joga... passar uma cantada agora? Pode. Posso? O Guarani Futebol Clube, desculpa, velho. Os caras estão levando o distintivo do Guarani ali, ó. A torcida do Guarani tá doida pra apoiar, velho. A torcida do Guarani quer conhecer o Guarani Indians, velho. Vambora, meu. E na final do ano passado tivemos um apoio bem grande da torcida. Foi no brinco, o pessoal na Quem teve Vitalícia lá, presente né? ali, era legal de ver o torcedor do Guarani, do futebol ali, vibrando Aliás, loucamente. vocês jogaram em Leme essa última final, né? Sim, Foi, correto. foi na casa dos caras, né? Foi. O mando era nosso e acabou sendo dos caras, né? No final da Infelizmente, história, é. né? Acabou se tornando nossa segunda casa. E aí eu assisti algumas coisas, alguns videozinhos de vocês lá e tal da final. Porra, o que eu ouvia de nego gritando bugrão, 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 bugrão durante o jogo, eu falei, pô, é jogo do Guarani, cacete, né? Ô Guarani, pô, quer aparecer, velho? É o maior esporte, é o esporte que mais cresce hoje no Brasil. Ô Guarani, porra, abraça os caras, né, velho? Não dá pra bancar tudo?
Dá um quaisquer aí pro cara, né, velho? Ajuda os caras aí, pô, porque vai deixar atleta representar o Guarani tendo que pagar pra jogar, pô? Né? Hoje no mundo Brasil é o terceiro país que mais Consome futebol futebol americano. Eu tinha essa estatística já. Estados Unidos, México, nem o Canadá. Até É o Canadá porque fica atrás da gente. O México divide fronteira ali, né? Apesar deles não quererem muito mexicano do lado de cá, né? Então, o mexicano curte essa parada. E o Brasil entrou nessa alça, porra. Negada do Guarani, pô. Os caras precisam, meu. Vai chegar um momento em que eles vão acabar sendo cobrados num dia em que não conseguirem tocar o projeto. Vão dizer assim, pô, por que um projeto desse tamanho, com uma marca tão bacana dessa, parou de existir? O torcedor não vai entender que isso não é um projeto tocado pelo Guarani. O torcedor vai falar, pô, o Guarani fechou o futebol americano. Então, vamos evitar isso aí, pô, vamos apoiar os caras, velho. Ah, mas nós não temos condição de bancar, montar um time de futebol americano. Cara, dá um institucional. Né? Dá uma verba mensal pros caras aí, os caras estão levando seu distintivo, a camisa verde e branca, tô vendo a camisa aqui do Ricardo 78 desenhada, a dorsão aqui, um puta índio muito bem estilizado. É do Sanches esse desenho aí, Orção? Eu não... Não, Foi Sanches? Foi. Foi, que bacana. Marcos Sanches, da Indy, pô. Essa aqui foi a camisa de campeão do ano passado. É. A DC não vai sair agora, né? Não saiu ainda? Ah, foi domingo. Finalizando aí a Já arte. já faz o convite para todos os nossos ouvintes também, né? A hora que sair vai estar à venda lá Com na certeza. loja do Guarani. Correto. Na Guarani Store vai estar à venda, né? Vai estar à venda também no site da Indy, se eu não me engano. Sim. Vai estar à venda direto com vocês também, né? Ô negada, todo mundo comprando material aí do Guarani Indians para ajudar os caras também, né, velho? Porque, pô, não dá. Fortalece a gente aí. Não dá, né? Não dá. Nós precisamos ajudar os caras, meu. Então, a partir de agora, você pode ter certeza, ô Ricardo, isso é um compromisso meu até. Sempre que vocês tiverem uma campanha de arrecadação, algo nesse sentido, me passem. E eu vou passar para nossa audiência aqui também, cara. Nós vamos Perfeito. passar o chapéu aqui para ajudar. Vamos junto. Se o Guarani não conseguir ajudar, nós vamos passar o chapéu aqui e tentar ajudar também. Pô, a gente ajuda tanta gente, por que não tentar ajudar o Guarani Indians? Pô, puta trabalho bacana Com desse. certeza. E aí, um trabalho independente, um trabalho bem feito e um trabalho que dá título. Né? No momento em que o Guarani vive, talvez, desportivamente, um dos seus piores momentos na história, o Guarani Indians acaba de ser bicampeão. Né? Pô, vamos surfar nessa vibe positiva também, né, Ricardo? E o coletivo com muito amor à camisa. Exatamente. Isso a gente percebe, né? Só naquela... E sangue na camisa. Só Pode naquela ter certeza bagunça ali. que vocês fazem ali quando entra em campo ali, a gente já percebe, né, velho? Que o contagia É muito qualquer um. sangue, né? suor, lesão e dedicação. Quantos anos de futebol americano, Ricardo? Você falou pra mim que você foi atleta, né, e tal, de futebol americano já. Estão tentando me arrastar, mas... Estão tentando trazer de volta? Eu tô tentando ressuscitar esse homem aí. É. Tá Mas difícil. ele é o quê? Ele é defensor? Ele é o quê, Isso, coach? defensor. São 11 anos de FA. Passei por alguns Você times tá com em quantos São anos Paulo. agora, desculpa? 38. 38, começou com 27. É isso. Jogando. Isso. 12 anos, comecei com 26. Desculpa. Opa! Passei por alguns times em São Paulo. Tá. Comecei em Diadema. Dali fui para o Santos. Do Tá. Santos fui para Portuguesa. Portuguesa passei São Bernardo do Campo, São Paulo. E voltei para Campinas. Já faz 4 anos que estou para cá. E tá no Indians desde Falei, então. fiz o orgulho da família, que a vida inteira bugrino. E agora tá Quando fazendo a eu consegui alegria da trazer casa. meu trabalho, minha parte profissional para Campinas, aí consegui juntar o útil ao agradável. A convite do coach Ursão, já se conhecia do FA e De outros cruzar no carnavais. Eu lembro quando surgiu o projeto do Indians, né? Eu tinha alguma amizade com o Luiz Yukio, né? Que agora foi embora do Brasil. A gente tá Foi conversando embora. sobre isso agora, né? Fez Uma falta, pena. Fez É falta. uma pena. O Yukio é jornalista formado, um cara extremamente competente e tal, né? Eu fiquei até preocupado com o destino do Indians quando eu soube que ele estava deixando o Brasil e tal, né? Mas depois eu vi que vocês tocaram o negócio lá, Sim, tranquilo sim. e tal. E a gente conversava muito e falava, Portis, me ajuda lá, cara, divulga o Indians e tal. Pô, vamos divulgar, vamos buscar. E naquele primeiro momento a gente até deu uma fomentada. Mas depois, cara, a gente correu para tanto lado. O Guarani me deu tanta dor de cabeça nesse período que... Sempre naquela torcida, né? Naquela torcida pelo Indians, acompanhando a distância e tal. E até contei para vocês do Pedrinho, né? O Pedro não é parente, mas é agregado, Abraço, né? Pedrinho.
Ô, Pedrinho, abraço pra você, hein? A Michelle daqui a pouco tá aqui, hein? Dentista bom, viu? Eu ouvi falar. Minha mulher disse que a minha mulher era babá dele, só pra você ter uma ideia. Ô, Ortiz, esse é outro que eu tô tentando resgatar também, viu? Ele aposentou, Joga muito, né? viu? Pendurou, Joga né? muito. Pedrinho, ó, deu uma que é pausa, isso, hein? deu uma pausa. Volta, Pedrinho. Eu me encontrei com ele num jogo do Guarani, no tobogã ali, né? Eu fumo, né? Infelizmente. Eu fui fumar ali embaixo do tobogã e tal, no intervalo do jogo, enquanto eu fazia a transmissão, encontrei com ele, ele falou, pô, vai ter o jogo esse fim de semana e tal. Eu falei, cara, eu tenho uma vontade de narrar o jogo, de transmitir o jogo de vocês. Vamos lá, Ortiz, pô, vamos narrar, pô. Eu falei, cara, eu não entendo nada de futebol americano. Isso não é problema. A gente arruma um cara que comenta, que manja tudo, bota o cara do seu lado e vocês narram o jogo. De repente a gente faz isso, pô, vambora, vamos transmitir. Certeza. Vamos tirar do papel isso. Vamos transmitir, pô, vamos tentar. Pelo menos quando for por aqui, né, aqui por perto e tal, a gente consegue tentar fazer. Se não casar com o jogo do Guarani e tal, vamos tentar fazer pra divulgar mais esse Indians também, porque vocês são de parceiro, né, Orçal? Com certeza, Verdade, né? com certeza. A área comercial é do Ricardo, mas o Ricardo, vocês são de parceiro, velho. Sim. Né? A gente tava batendo papo, a gente fala a mesma coisa, né? Falei pra você, eu também falo a mesma coisa aqui, né? Cara, a ideia do Indians não é ganhar dinheiro, a ideia do Indians é o amor ao esporte e tal, e o Guarani acima de tudo isso. Mas o Indians, para crescer, precisa de dinheiro. E dinheiro é investimento, é patrocínio, é gente disposta a comprar ideia, é gente que gosta do projeto, né? Apresenta esse projeto aí pra negada, cara. Investimento na base é o que a gente vem feito, Ortiz. Do segundo semestre para frente, a gente vem formatando um modelo de prospecção de patrocínio. Tá. Estamos com 3 patrocinadores fechados, que compraram a ideia, estão apoiando aí a fomentação do esporte. Hoje é FATD Consultoria. Temos também o André da Prudential. Tá. A Na parte de seguros de vida. Seguro de vida? Correto. Hoje é a maior seguradora do mundo, né? Tá. Vem nos apoiando também. E temos também a Alpes, fisioterapia e ortopedia. Então Tá. esses daí são os Aí anjos da guarda aí. Concorrente do meu patrocinador aqui, hein? Mas meu patrocinador... Vamos unir força aí. Só que é o seguinte, meu patrocinador é lá de São Paulo. São Paulo. Né? Aí não dá, então não dá. não divide muito o mercado. Doutor André né? também já foi médico do Guarani. Doutor André? Isso. Trabalhei com ele no Guarani. Isso, pô. ele que está nos apoiando hoje. Bacana. Pô. Mande um junto grande com o abraço Vinícius, pra ele. Na Físio. Mande um grande abraço pra ele, pô. Esses são os 3 patrocinadores Isso. do Indians hoje. Não posso divulgar, tem mais 2 em andamento. Vai correr. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo. E aí vocês têm parcerias aí com... Tem mais alguns parceiros. Com a Indy, né? Do Marcos Sanches, que é o designer do material do uniforme de vocês, né? A Sermalt, que é a confecção. A Sermalt, ela confecciona, o Sanches desenha, a Sermalt confecciona. Correto. E a Guarani Store vende. Correto. Esses são os parceiros legais também, né? Isso. Parceiros do comercial do Indians, né? Perfeito. Esse pessoal também tem que ser enaltecido, né, velho? Com certeza, são as portas aí, né? Para conseguir fortalecer cada vez mais a equipe. Pessoal que quiser comprar material do Indians, acha fácil na loja do Guarani, né? Estamos para lançar vocês nova estão pra linha. trocar, né, então, Isso é um 2025, tá vindo com algumas novidades. Então eu vou ser aquele chato agora, não compre nada. Aguarde. O Sanches, com muito carinho, muito cuidado, aí, conseguiu desenvolver materiais assim bem diferenciados, sabe, no mercado. Legal. Tem um cuidado, uma visão muito clínica assim, nos detalhes da conheço confecção. bem o Sanches. Quem conhece sabe, né? Ele é bem criterioso na parte de desenvolvimento. Ele me deu um trabalhinho para conseguir convencer ele a ir pro Guarani em 2020, viu? Mas Entendi. eu conheço bem ele, viu? Aliás, o pai do Sanches é índio, você sabia disso? Não. O pai do Marcos Sanches é índio. O Sanches acompanhava, ele morava na Itália, ele acompanhava a nossa programação aqui na rádio e tal. E um dia ele mandou o link da rádio pro pai dele ouvir. Naquela época, quando ia começar o jogo, a gente botava o hino nacional em Guarani. Olha que legal. Né? Eu tenho a versão dele em Guarani, cantada ao violão e tal, o violão tocando e o cara cantando, né? E ele me contou que o pai dele começou a chorar, ouvindo o hino em Guarani. Ele falou, pô, meu pai chorando lá, pô, por causa disso aí. O pai dele é índio, é incrível, cara. E aí, pô, consegui levar ele lá pro Guarani naquela época e continua lá até hoje. Eu digo que ele só fez uma cagada na vida, né? Foi fazer aquele símbolo desconfigurado do Guarani lá e tal.
Né? Mas o Sanches é um puta cara. O cara tem uns conceitos sensacionais, fenomenais. Sim. Vocês estão muito bem de designer, viu? Com certeza. Agradecer todo o pessoal da Indy também, né? Que tenha comprado a ideia, né? O projeto. Parceria, assim, fenomenal. E estamos para lançar aí, 2025. No Guarani Quando que Store deve sair vai estar lá também o Esse material. novo uniforme deve sair quando? Esse novo material deve sair quando? Provavelmente até, acho que acredito, fevereiro. Fevereiro? Fevereiro, março. Legal. Que é quando começa nosso calendário aí de competição já estreando. E aí, assim, não é só, eu não sei como é que chama, né? Não é só isso que a gente vê com 50 jogadores ali e tal. Quantos jogadores entram em campo de cada vez, coach? Explica São pra mim. 11. São 11 também, 11. como no futebol. 11, exato. A gente tem 11 atletas. E a vantagem é assim, eu não sei se tem rivalidade com o rugby. Rivalidade não. Não, porque no rugby não pode tacar a bola pra trás, né, cara? No futebol americano no futebol pode. americano, na verdade, o passe do rugby é pra trás. Ah, é? No Isso. futebol americano No futebol americano... pode passar pra frente, né? Exatamente. Né? Mas não tem rivalidade com o rugby? Não. Porque são esportes parecidos, São se parecidos, assemelham, são né? parecidos. Não são idênticos, Não, mas se não. assemelham, né? Tem algumas coisas que assemelham, mas não vejo uma rivalidade. Não. O rugby se assemelha mais com o soccer. É. Com o futebol que mais conhecido no Brasil. Esse negócio de não poder de o passe ser pra trás aí não parece nada. Se bem que parece alguns times, né? É que ele é corrido, Principalmente né? o time do Guarani nessa temporada, né? Só tocava pra trás, né? Tocava pra trás, andava pra trás, né? Então virou rugby mesmo, né? Mas aí, assim, quantas modalidades existem? Sim, E quantas categorias nessas modalidades? Porque acho que vocês têm categoria de base, vocês têm temos, quantos sim. atletas hoje o Guarani Índias tem agregados? Hoje está em torno de 120 atletas. Ou um pouco mais. 120 atletas. Isso. Se não me O engano. número não tem exato, mas não a temos última exatos. contagem está na caixa de 120, Mas isso. mais Faixa comissão etária? técnica está na faixa de 130. Faixa etária variando de A o gente, mais vai jovem. a gente vai de 5 anos até... Peraí, tem sub-5? A gente tem o sub-10. Sub-10? Isso. Um molequinho de 5 anos fazendo 5 futebol anos. americano? Inclusive a gente participou do Ô, campeonato... Guarani, esse moleque de 5 anos aí que tá jogando no Guarani Índias, ele não vai querer ir pra arquibancada torcer pro time de futebol, velho. Nós precisamos conquistar esse cara, Guarani, pô. Bora, né, velho? Bora, né? É um projeto muito Dos bacana. 5 até os... Olha, se eu não me engano, a gente tem atletas aí até 50 anos, 55 anos. E o Ricardo tá fazendo doce pra voltar? Pô, Pois é, então. Nem nos Eu 40. não, são meus joelhos. Nem nos 40 chegou ainda, pô. O joelho tá O joelho Tá do brigando rapaz comigo. Mas pra parar os caras... A mente vai para um lado, o joelho vai para o outro. Mas pra parar, você não precisa correr, pô. É só parar ali na frente do cara, derruba o cara e acabou. Tô ligado, e corre muito, né? Corre. Porque os caras correm pra caramba, né, velho? Lá o tiro do cara tem que ser muito maior do que o do futebol até, né? Hoje exige muita muito. potência. O FA hoje no Brasil ele evoluiu bastante nos últimos anos. Então não dá mais para ser o sedentário, né? O cara pode ser o gordinho, mas tem que ser um gordinho que tem que ser um gordinho atlético, tem que estar em dia aí com a parte da cardíaca dele ali, com o fôlego. O cara tem que se cuidar. Parte física, exatamente. Aliás, ele tem que ser gordinho. Porque, né? Depende. Não, Depende, não necessariamente. O da defesa, vai. Não. Você Depende botar da um posição. cara magrelinho na defesa ali, todo mundo vai passar, pô. É que hoje em dia... Na verdade, quem protege é o ataque. Ah, é? Isso. A O grandão defesa, fica ali na a frente. defesa precisa tomar a bola de volta pro ataque entrar em campo. E assim, o futebol americano é tão diferente que o destaque lá é o back, né? No futebol de campo, o back não vale nada. É o zagueiro que não sabe jogar bola Só e vai dá tirar pancada. a bola, né? No futebol americano, o destaque é o cornerback, né? Isso, é é o o back. maestro ali. É o cara É o que que faz a distribui a bola. bola. É o camisa 10, né? Vamos dizer assim, Isso. né? Não, camisa 10 não. Perdão, gente. Camisa 10 tá ligado a outra coisa lá, né? É o Zenon de 78 do Guarani, vai. É o Zenon. quarterback, né? Então, até nisso é diferente o negócio, né? Não, é bem diferente. Mas assim, tanto para o ataque quanto para a defesa, existe o perfil do cara mais forte, do cara mais rápido, Tá. do cara que é um pouco mais franzino, mas que usa muito bem a sua técnica. Né? Então, peso e só força não é tudo. Pode O falar. futebol americano, Ortiz, hoje, ele é considerado um dos esportes na escola combate ao bullying, um esporte Sei. anti-bullying. Então Todo mundo se inclui, né?
Porque cada posição você exige Uma característica física. Verdade. Então, uma pessoa mais forte, mais densa, ela vai para uma linha... Tem espaço até para baixinho. Uma linha ofensiva. Que é o baixinho, meu caso. rápido, pode ser running back. Velho, deixa eu explicar um negócio pra você. Um magrelão alto. Todo baixinho é rápido. Porque pra correr do grandão você tem que ser rápido, velho. Não adianta, todo baixinho é rápido. Então temos cidades hoje que conseguiram introduzir nas escolas o futebol americano como modalidade de educação física. Educação de ensino fundamental, entra na grade. Essas coisas e tal. São Paulo está começando a colocar em algumas escolas públicas também. Que bacana. Inclusive, o nosso time participou ano passado do primeiro torneio de flag football com as crianças de 12 anos, que tinha a chancela da NFL. Então, o campeão ele iria para os Estados Unidos participar do Pro Bowl, né, do maior evento, um dos maiores eventos do mundo. Que da hora, cara. Já esse ano mudou um pouco. Tá. Né? Então, esse ano nós como Guarani não conseguimos participar, porque o foco da NFL, quando trazendo esse projeto para o Brasil, era fomentar dentro das escolas. Então, esse ano foi dentro muitas das escolas que participaram. Então, foi muito bacana. Nós não podemos participar da NFL Flag Football esse ano, mas nossas categorias de base, o Sub-10, o Sub-12 e o Sub-14, participaram do Paulista de Flag. Entendi. Então, você tinha perguntado das categorias. Então, a gente tem do Kids, né, que a gente chama Academy, Sub-10, Sub-12 e Sub-14. Pô, eu tô de queixo caído aqui. Para o ano que vem, estamos querendo montar um Sub-16. Temos o Flag 8x8 masculino, temos o flag futebol feminino 5x5 e temos o full pad masculino. O full pad é aquele que a gente vê na TV. A gente estava falando dos equipamentos, caramba, 4 e tal, né? Vocês jogaram uma vez só no Brinco, né? Que foi a final do ano passado. Foi, exatamente. Vocês fizeram uma exibição antes, né? Me lembro, eu estava no estádio um dia que vocês fizeram uma exibição lá, entraram e tal. Foi lá. Que já deve ter arrepiado todo mundo, né? E aí a pergunta é exatamente essa, cara, assim, como é que é subir aquele vestiário, aquele degrau de vestiário, aquela escada toda, né? Chegar lá em cima, olhar, ver aquele brincão de ouro daquele tamanho, adaptado para um esporte um pouco diferente e tal. Como é que é? Como é que vocês sentiram ali essa parada? Bom, primeiramente foi a realização de um sonho. Pois é. Né? A gente poder jogar dentro do brinco de ouro. Eu tenho no meu Instagram, eu tenho vídeos saindo de dentro do túnel, indo pro gramado antes do jogo. E assim, é indescritível a sensação. A gente poder usar o vestiário. A gente normalmente se troca num cantinho. Né? Nem todos os Às vezes até um fecha ali. Exatamente, e tal, nem todos os campos que a gente joga tem uma estrutura que cabe todo mundo, né? Então a gente, dentro do vestiário, cada um na sua baia ali, que tinha sua camiseta, tinha o seu capacete. Foi coisa de cinema. Tá? A gente se sentiu literalmente como o NFL. É um sonho mesmo. Um sonho. Você sai ali pro gramado, você de olho no telão gigante, com o nosso logo, nossa marca. Louco, né? A torcida gritando do começo ao fim. Foi assim... A gente queria mais. Aí não precisava de mais motivação também, né, cara? O cara já ganhou o jogo, né, velho? Cara, foi um jogão. Foi contra o Lizards também, Leme Lizards, isso. Aí o Lizard já entrou perdendo, né, o Ricardo, no jogo, né? Já entrou perdendo, porque com esse tesão todo que vocês subiram ali, não tinha como, cara, né? Quem tava presente viu a emoção que foi, viu? Famílias, pessoas, torcedores do Guarani. Torcedores do Guarani mesmo. Sem voz. Assim, os caras, acaba isso, pelo amor de Deus, um desespero. Foi algo mágico. Eu gosto de trazer números, né? Eu sou bem voltado na parte... comercial? Comercial. Né, comercial é número puro, então, né? cara, o que nos surpreendeu foi que a gente conseguiu viabilizar essa data junto ao Tasso e toda a gestão que nos deu todo esse suporte. A gente conseguiu com uma semana
da data para o jogo. Caramba! Uma semana. Uma semana antes do jogo, vocês não Isso. tinham a data ainda? Não tinha... Não tinha o local garantido Não. ainda? Tinha, entre aspas, né? Até agradecer CT, alguma coisa assim? o Rossini, que é o presidente tá, da Câmara. O vereador Rossini. Junto ao Lincoln, que vem nos apoiando, conseguindo mandatos Sei. datas de jogos locais pra gente aqui em Sei. Campinas, para treino. Estão brigando junto ao poder público para conseguir uma arena específica para o futebol americano e rugby Sei, em aqui Campinas. em Campinas. Pô, seria legal. Como hein? você falou assim, até desse conflito, falei, Seria a legal. gente vem pleiteando isso para acolher as duas Lógico, modalidades. Campinas precisa luta. ter uma casa pro futebol americano, né, velho? Correto. Assim, se não dá pra toda hora, porque eu entendo que tem que haver adaptação de gramado, tem a pintura do gramado lá que Isso demanda acaba tempo. danificando a grama também, fica a marca, não fica? Na verdade, ela é uma tinta lavável. Sei, sai, Então não 4, queima mais a 5 grama. dias ela não queima. Não queima, é a base grama não faz d'água. mais nada. Tá, legal. Isso. Mas ainda assim tem uma adaptação, né? Então, nada mais justo que vocês terem um local já pronto, né? Um local E- já preparado ali, né? Qual que é a dimensão do gramado oficial do futebol São americano? 100 metros, agora a São, largura são, quanto? são 100 jardas de comprimento. 100 jardas. Isso. Qual que é a diferença de 100 jardas para 100 metros? Cara, Medida americana. eu não vou dizer, eu não sei dizer exatamente Deixa eu a buscar medida. aqui. Quantos Deixa eu buscar metros, meu mas- cérebro Quantos artificial. metros tem uma jarda? Aquela história dos pés, né? 96 alguma coisa ali. É. Mas É um assim, pouquinho menos de 1 metro, né? Isso. Mas assim, a gente vamos arredondar Porque aonde que eu por quero metro. chegar nisso? Eu quero chegar no seguinte, eu conheço muito bem a estrutura do Guarani, Uma né? jarda tem menos de 1 metro, tá? Dá 90 e pouquinhos centímetros, né? Isso. 0,914. Eu não sei a dimensão exata, mas o campo, o Guarani tem o campo do CT, que é profissional, na dimensão FIFA, né, e tal. 105 por 70, 65 agora baixou, tá? Mas tem um campinho do lado ali, né? Tem um campo do lado ali que é para a área social e o sócio dificilmente usa aquele espaço. Sim. Aquilo ali podia atender vocês em algumas demandas de treinamento, não podia? Claro, claro. É que assim, coach. o nosso futebol americano no Brasil, ele também, como a gente tem as dificuldades para Ele se campo, adaptou, né? são adaptados. Virou né? camaleão total, Então assim, né? o nosso campo ele não precisa ter total 100 jardas. Sei. A gente consegue adaptar um 105 pouco. metros por 68 de largura. Essa medida oficial do Do futebol americano. americano. Isso. Então, assim, a largura a gente mantém, normalmente no Brasil, porque é mais estreito que os campos Tá. hoje do soccer. Aham, O comprimento que ele é adaptado um pouco. Tá? tá. Então, às vezes, dependendo do campo, a gente não consegue colocar 50 jardas para cada lado. A gente acaba colocando 40 para cada 40. lado. Né? Mais a end zone, que é onde Sei. acontece a Mas pontuação. assim, para treinamento, aquele espaço serve para vocês. Com certeza, com E certeza. é um espaço subutilizado no Guarani. Né? Ali nós estaríamos fomentando o interesse do público, o interesse do torcedor e atendendo o Guarani Indians. Pô, imagina o associado do Guarani lá no CT jogando tênis e tal. Né? Tem o barzinho do lado, lá onde ele faz sua confraternização e para e vai ver o treino do Guarani Indians. Pô. Exatamente. E aí vocês já vão captar esse cara, transformar o filho dele num torcedor do Guarani Indians para ir pro jogo. Né? Seria o ideal, né? A gente conseguir atender os sócios também, né? Sim. Fazer até mesmo o nosso próprio Academy. O próprio Né? associado se interessar em praticar a modalidade. Exatamente. Né? O nosso Academy hoje, que é a nossa porta de entrada para as crianças, né? Visando o futuro da modalidade, não só da modalidade, mas da existência do Guarani Indians. Se a gente pudesse trabalhar com os associados, seria um dos melhores do mundo, né? Então, o Tasso chegou a abrir uma oportunidade pra gente Sei. no campo de terra. Ah, no terrão. No terrão que tem lá atrás. Ih, no terrão vocês vão ter uma O briga problema danada. o padrão da chuteira acaba escorregando muito. Sim. E o horário. O horário nosso, na parte da tarde, que eu teria disponibilidade Tá. no Porque campo. à noite lá a veiarada joga no terrão. E de manhã também. Então, Sim. os treinos normalmente são de manhã. Então, a gente tem essa Entendi. dificuldade de conciliar horário e agenda para estar lá dentro. E acho eu que o campo do terrão tem a mesma dimensão do campo pequeno do CT na grama que eu estou falando. De fato, é um campo, é um espaço subutilizado pela rotação. Ô Tasso, pô, me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Vamos Para dar treinar espaço não pros precisa caras. pintar o gramado, tá? Sim. Não precisa. Vamos dar, né, espaço, vamos dar liberdade, vamos movimentar, além de tudo, a área social do Guarani Futebol Clube com E nem das futebol 100 jardas, americano, também né? não precisa de 100 jardas, não. Né? Então, assim, já que vocês viraram camaleões, vocês treinam no espaço que for possível, da forma que for possível, é fato, aquele campo, ele não tem a dimensão oficial, mas ele serve para treinamentos, né?
E é subutilizado mesmo pelo Guarani. Muito poucas vezes ele é utilizado. Acho que a gente consegue fazer um bem bolado ali, viu? Ô, Tação, me ajuda aí, tá? Eu sei que o CA não gosta de mim, Tação, mas você gosta, você é meu amigo, pô. Me ajuda aí, né? E assim, surfar nessa onda agora, Ricardo, falando de comercial, surfar nessa onda agora é projetar talvez até o Guarani do futuro, cara. Porque a tendência é que esse esporte se torne um esporte de massa daqui a pouco, né? Ele já é. Mas a tendência é que o povão mesmo passe a curtir o futebol americano daqui pra frente. Com certeza. Falando em comercial, só para finalizar um detalhinho. Da nossa final no Brinco de Ouro. A gente conseguiu em uma semana um público de aproximadamente 1.000 pessoas. Então, pra gente, para um esporte... Jogo da base não tem isso, cara. O Tasso estava presente, quem estava presente viu, e é um ambiente familiar. Sim. Quem quiser acolher assim... não tem briga, o público é familiar, completamente diferente, né? É muito, muito... Pode ir com criança tranquilamente, assim, acolhe todo mundo. Entendi. Agora, falando em comercial e o nosso sonho. Nosso sonho é não ser um peso, mas ser um agregador. Um agregador a mais para o Guarani. Sim, lógico. A gente teve recentemente um evento aí dentro da Arena do Corinthians, da NFL, da Liga Americana, a principal liga do futebol americano vendeu tudo. Do mundo. 10 minutos vendeu tudo. Por que não realizar um evento no Brinco nacional, com times do Brasil que tem muita qualidade, muito time com qualidade técnica. São Paulo está de volta ao cenário. Tivemos mais um campeonato final do Brasileiro do D1, da primeira divisão, com a final de 2 times do estado de São Paulo representando. Então, o futebol americano em São Paulo voltou a ganhar força, né? O Brasileiro do D2 também tinha um paulista. Mais um paulista. E então, a ideia é essa. Eu lembrei de uma pergunta. Eu vi que alguns anos atrás teve. Olha o Gé ali, ó. O Gé abraço, tá aqui, Gé. O Madibu tá aqui. Tem mais gente, tem até sogro de jogador seu, viu? Márcio, um abraço pro pessoal. Tem sogro de jogador seu aqui, viu? Tem. Opa. Daqui a pouco eu vou passar por ele, tá? Eu lembrei. Eu não sei se ainda tem, mas tinha derby, pô. Derby. Rolou um derby? Como é que foi esse derby do futebol americano? Faz um tempo que não rola. Gostaríamos que tivesse. Traz mais... A rivalidade é saudável, não é? A rivalidade no futebol americano, ela é um pouco diferente. Sem dúvida. Ela fica mais por conta dos torcedores do que... rivalidade na arquibancada. Como o Ricardo falou, nos nossos jogos, é muita família. Sim. Então é bastante criança, bastante esposas. Vou te fazer um convite. Vai assistir um jogo do Sub-11. Não, imagino. Você vai ver o vô do menino de 9 anos que tá lá no campo brigando com o vô do outro menino lá e tal, por causa da rivalidade. Então, sobre o derby, faz tempo que não acontece, tá 2-1 para nós. Estamos ganhando. O retrospecto é nosso. Exato. Faz tempo que o time do outro lado da rua tá bem fraquinho. A gente chama eles de peruada. Isso, peruada? Peruada. Mas assim... Meu pai também não repete o nome. A gente falo mesmo. Do futebol americano a gente até torce para que eles surjam. Exato, porque assim, não é que não é só eles que ganham. Sim. Com o crescimento da modalidade. Sim. Campinas cresce. Exato. Né? A gente já pensou inúmeras vezes de fazer amistoso, jogo treino. Peruada, pega nós aí, pô. Eles estão na terceira divisão hoje. Eles estão jogando na terceira divisão do Paulista. Tá. E sem sucesso. Estamos na primeira, tá? Estamos na primeira. Cara, corre atrás, né, velho? Pô, vem atrás, né, meu? Vem atrás, né? Mas cara, assim, de verdade, eu vejo como o esporte que pode alavancar, como você falou, a gente não quer ser peso, né? Sim. A gente quer agregar, a gente quer levar. É um esporte em franco crescimento no Brasil, de pleno interesse no Brasil. O Guarani só tem a ganhar com isso. Então, velho, eu não sei, eu vou chutar um valor qualquer aqui, tá? Pô, se o Guarani de repente entra com uma ajuda de custo pra vocês aí de R$10 mil por mês, isso vai ajudar vocês pra caramba. Muito. Concorda comigo? Vai dar uma estrutura que hoje você já não tem. Tô falando de um valor pequeno. Vai ajudar no nosso projeto para 2025 ou 2026. Muda muito. Que é conseguir trazer
Mas, 2 gringos pra cá. Mas veja só, nós estamos falando de R$10.000 por mês, que pro futebol, pro soccer, né, pro futebol que a gente conhece, não é nada. Pro futebol profissional, R$10.000 por mês não é nada. O Guarani gasta R$10.000 em coisas assim que você nem imagina. Esparadrapo. Né? Então, não é nada. Agora, pro desenvolvimento do futebol americano, com essa marca Guarani e tudo mais, pô, pode ser um diferencial muito bacana e que vai projetar muito mais o Guarani. Guarani, o marketing do Guarani, Adriano Hintz, responsável pelo marketing do Guarani. Adriano, você tá esperando o quê, velho? Né? Pô, você já é parceiro dos caras na loja lá, velho. Né? Vambora, cara, abraça isso aí. Coração aberto. Esquece a rivalidade. Eu não tô falando, quem tá falando com vocês agora aqui não é um cara que tem problema com o CA no Guarani. É um cara que tá torcendo muito pra esses caras que estão aqui do meu lado, velho, crescerem. Porque, inegavelmente, eles estão levando a marca Guarani, cara. Eles estão falando do Guarani. Eles estão representando o Guarani, né? E com muita seriedade. Então, e essa seriedade pode ter certeza, viu, Ricardo? Se eu não tivesse certeza da seriedade de vocês não estariam aqui, velho. Assim, mesmo à distância, eu tenho vários depoimentos de muita gente que fala muito bem de vocês para mim no dia a dia, entendeu? A preocupação em conduta de atleta, comportamento dentro e fora de campo, essa disciplina a gente leva muito a sério. O respeito pela marca, é o tal do honrar a camisa, né, cara? O respeito é muito grande. Isso muito. Né? O atleta que chegou ontem, por exemplo, a gente deixa isso muito bem claro. Que é uma coisa que tem que respeitar demais. Só vou pedir uma coisa pra vocês. Bota uma norma lá que é proibido aparecer no treinamento de preto e branco. Isso já existe. Você tá brincando? Já existe. Opa. Pô, no Guarani não existe, pô. No Indians tem? Opa. Pô, show de bola. Aí eu tô feliz. Já É proibido existe. entrar de preto e branco. Aí, negado, ó, no Indians é proibido entrar de preto e branco. Volta tá pra casa. Volta para Tá casa. vendo só? Lá no Ou deixa no carro. Ô, Guarani, pô. Preto e branco não, né, pô? Tem tanta cor. Aí, aliás, preto e branco não é nem cor, né? Um é o excesso e o outro é a falta de cor, né? Então, preto e branco não é nem cor. Vamos chamar o pessoal pro WhatsApp. Temos algumas mensagens já. Isso aqui é um ritual. É a hora que a gente fala também dos nossos patrocinadores aqui da rádio, Com tá? certeza. São poucos, mas eles nos ajudam muito, viu? Vem pro WhatsApp, meu amigo. Mande sua mensagem, vai. Eu tô vendo que já caiu até esse negócio de fazer 1 hora com você. Nós vamos ter que fazer o programa inteiro, viu? Vamos embora. Porque eu não falo, eu falo pouco, vocês também falam pouco, então vamos embora, vai. Gosto da prova. 19 99 518 6483. Repita! 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, claro, como sempre no oferecimento deles, os nossos parceiros e patrocinadores. Já que eu falei da Clínica Soul, começo com ela hoje, ó. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Clínica Soul do Dr. Pedro Basti Jorge, também do Dr. Rafael Basti Jorge. Lá na cidade de São Paulo, referência em ortopedia e fisioterapia. Então você, amigo Bugrino, que mora em São Paulo, Grande São Paulo, ABCD Paulista, precisa de algo nessas áreas, procure os profissionais da Clínica Soul, tá? Faça o seu tratamento com o Dr. Pedro, com a sua equipe, eles estão plenamente capacitados, extremamente bem equipados. Procure a unidade mais próxima que vai te atender melhor e tal, e já faça. Agora, se você não precisa de nada em ortopedia nem fisioterapia, ou se não pode ir até São Paulo, vai no 0800 aqui, ó, conheça o portal Sou Mais Bem-Estar, porque aí você vai ganhar qualidade de vida, ó. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Soul com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar. soumaisbemestar.com.br ou então o @soumaisbemestar no seu Instagram. E o que você encontra lá? Você vai no Dr. Google, né? Pô, tô com uma dorzinha aqui do lado esquerdo. Vai lá no Dr. Google, digita aí e fala assim, pô, você tá com câncer no pâncreas. Não, lá você vai encontrar matéria séria falando da área de saúde, é profissional de saúde falando de saúde, tá? Isso é de graça. Ah, mas eu não gosto de site, eu sou moderninho, meu negócio é Instagram. Vai no Instagram, segue o @soumaisbemestar no seu Instagram, tá bom? Compartilha aí esse material, é de graça, vai te fazer muito bem. Vai lá, deixa eu sair na fotinho lá, o pessoal do Indians aqui no estúdio, lá no videozinho, olha lá, que bacana. Que legal. O Ortiz não sai em vídeo quase nunca, viu, negado? Eu não gosto muito de sair em vídeo, não. Eu sou feio pra caramba. Mas segue lá no Instagram, o @soumaisbemestar, tá bom? Doutor Pedro, doutor Rafael, um abraço, hein?
Roger Aires, esse aqui, ó, pode ser patrocinador também do Guarani Indians, hein? Precisam de muito carboidrato esse aqui, ó. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19-99758-3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Massa Boa é uma delícia, mas são salgadinhos congelados, pão de queijo, chipa, palito de parmesão, tem tudo que você tem empada. Cara, se você provar empada de frango da Massa Boa, você nunca mais vai querer comer outra empada na vida, tá? E é tudo pronto, você pegou lá, põe no forno. Pode levar lá no treino, domingo. O difícil é dar conta. No começo ou no final, Ursão? Tem que ser no final, né? Tem Senão que ser o pessoal depois. não treina. Só deixa e sai de perto, Tem que que ser é meio depois. arriscado, viu? Então, mas a nossa meta aqui é levar Massa Boa para todo o comércio de alimentos de Campinas e região. Muito bom. Então, além do pessoal comprar os produtos da Massa Boa, tem que indicar, né? Seja para o mercado, para a mercearia, não importa o tamanho do comércio, é um hipermercado, é um atacadista, não importa o tamanho do comércio de alimentos pra gente, o que importa é que tenha Massa Boa para vender pertinho da sua casa, tá bom? Então, nos ajude aí divulgando a marca Massa Boa. E por último, mas não menos importante, ele, o Mário Nucci, lá de Paulínia. GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19-97-409-0875. Ó, o Mário Nucci, que é o Mário de Paulínia, quer ver que bacana? Eu garanto que vocês, em alguns jogos aí, vocês precisam de tendas. Com certeza. Bastante. Ô Mário. O sol é de rachar. Ô Mário Nucci. Domingo, aliás, foi o dia. Ô Mário Nucci, o Mário Nucci trabalha com venda e locação de tendas para grandes eventos e galpões modulares para empresas, para indústrias, para armazenagem, para estocagem e tudo mais. Ô Mário Nucci, pô, jogo do Indians, tendinha da GM Tendas lá para ajudar os caras, velho. Tá na chuva lá, tendinha da GM Tendas. Vamos, Mário, fecha aí, pô, abraça, irmão. Eu sei que eu tenho que te dar dinheiro com o patrocínio, mas ajuda a gente aqui, vai ser mete a GM Tendas Galpões lá, junto com o Guarani Indians também, pô, mais uma divulgação pra sua marca. Tá vendo? A gente precisa de parceiro, não é verdade? Por que não dividir o pouco que temos, né? Eu tenho um patrocinador que pode te ajudar, pô, Mário, se der legal, só fornecer as tendas lá para ajudar a rapaziada, pô, vambora. E para conhecer a GM Tendas Galpões, acesse o site gmtendas.com.br. Lá você confere todo o portfólio de obras da GM Tendas Galpões, sabe tudo que ela pode fazer para te atender. Se você não puder comprar, você pode alugar, tá bom? Eles atendem todo o Brasil. Um abraço. E o nosso Pix, não esquece, hein? planetaguarani@planetaguarani.com.br. Vocês estão nos ajudando muito aí, viu? Fiquem à vontade, fiquem tranquilos, nos ajudem o quanto puderem. Ah, mas eu não posso, eu estou apertado. Não tem problema, continua ouvindo a rádio. É a melhor forma de nos ajudar. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Ó, eu vou deixar as mensagens voltadas ao futebol para depois. Vou tocar as que falam aqui do futebol americano primeiro, até porque eles precisam sair também. O pessoal aqui precisa fazer a jantinha deles, né, cara? Os caras não são pequenos não, viu? Os caras são grandes, hein? Dá 3 Ortiz aqui, viu? Pelo amor de Deus. Ó, o Márcio já diz aqui, ó, o Guarani Indians é campeão, a Chita não. Bicampeão. Aí, respeita, pô, bicampeão, Marcião, pô. Marcião. Guarani Indians é bicampeão, a Chita... Ó, somos bicampeão da 9 de julho e o nosso flag é campeão paulista. Aí, campeão paulista, né? Exatamente. Então, você sabe que eu tenho 53 anos, né? Você sabe que quando o Guarani conquistou... As meninas conquistou... estão voando, hein? Exato, o flag feminino também. Quando o Guarani se foi... fortalecendo cada vez mais forte. Em 1981, quando o Guarani foi campeão da Taça de Prata, eu tinha 11 anos. E eu me lembro da musiquinha que a gente cantava. De ouro, de prata, perua, nem de lata. Nossa, essa daí é antiga. Essa é velha, ó. Nossa. Eu cantava assim... como é que era, rapaz? A musiquinha de 78? Olê, 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 olá. O Guarani tá botando pra quebrar. Era isso que a gente cantava no estádio em 78, pô. Eu tava lá, acordei meu pai 6 horas da manhã pra ir pro jogo. Meu pai quase me matou. Mas o Indians é bicampeão. A piruada nem sonha. Aí, ó, falei que o sogro ia estar aqui, ó lá, o Betão, ó. Marcos, é o Betão, torcedor raiz do Guarani Betão, Indians. eu sei quem é, pô. É nóis, olha lá, é o sogro do Simeone. Simeone. Betão, ano passado, na final, tava do meu lado lá,
pegando as Zé camisas do Roberto Índios Barreira, né? e vendendo na arquibancada. Sério? É, daqui essa camisa. Saiu na arquibancada vendendo camisa. Betão. Parceiraço. O Abraço, Betão é Beto. meu ouvinte de todo dia aqui. De todo dia, o Betão. Inclusive, aproveitando a oportunidade, Grande Simeone. Simeone encerrou a participação dele no Guarani agora na final. Está indo nos Estados Unidos a trabalho. Fez uma missão maravilhosa. Pô, é um exemplo de cara meteu atleta 2 dentro e fora de touchdown na campo. final, pô, para. Tem, com certeza esse sogrão tá muito orgulhoso do Genro. Pô, o cara meteu 2 touchdowns na final, né, Nossa. velho? Pô. Inclusive, a gente estava falando que a gente é bicampeão e o flag masculino foi campeão paulista. O flag feminino, nesse final de semana agora, 14 e 15, está indo disputar o Campeonato Mineiro. E não de brinca flag. com mulher não, né, velho? Mulher Não, é um negócio pô. mais a sério do que a gente. Não dá né? pra brincar, não, viu? Estive com elas no... Você é o coach delas bravo. também? ou não? Então, eu não sou. Eu sou da categoria Vai dar de uns base. pitacos ou não? Então, nesse final de semana que passou, teve o treino, fui lá para ajudar. Tá. E eu estava cotado para ajudar elas nesse campeonato em Minas. Sábado e domingo. Mas por conta de trabalho, que acabou aparecendo para mim nesse final de semana, eu não vou poder estar com elas. Toma cuidado, Mas o pessoal lá me enquadrou, cara. Véi, A menina deixou... a mulherada Segura leva o aí. negócio muito mais a sério do que a gente, Muito, cara. extremamente comprometido. E as meninas do muito. Guarani Índias estão de parabéns. Fizeram uma campanha fenomenal, viu? Cara, é Guarani. Falando em né? meninas, abraço, amor, beijo, te amo. Tá me escutando, tá escutando a gente aqui, viu? Vai ficar brava porque É, você vai atrasar um pouquinho mais, né? Mas- Ó, aí a culpa é minha, viu? Eu segurei ele aqui, viu? Qual Ó, que é o nome apareceu dela? Ricardo Moura aí, ó. Qual que é o nome da Nosso esposa, ô vice-presida. Ricardo? Qual que é o nome da... Luana. Luana, sou eu que sou o culpado, viu? É o Ortiz, tá? Eu combinei com eles até as 9. Já são Abraço, 9 pai, horas Toninho e agora. Bugrino fanático. E a gente vai chegar em todo mundo aqui, quer ver? Ó, vamos lá, o Betão já passou, né? O Marcelo Aguilhari, ó. Boa noite, Ortiz e amigos. Parabéns ao Guarani Indians pelo bicampeonato da Taça 9 de julho. Comecei a assistir o futebol americano na década de 80 e 90, com o Miami Dolphins. Pô, Damarino. Aí até eu conheço o Damarino, né, velho? Joey Montana. Pô, até eu conheço o Joey Montana, né? só os No melhores. 49ers. Só lenda. Quando se começa a entender o esporte é fascinante. Cara, eu entendo o futebol americano. Lógico que eu não sou especialista em regra, mas eu entendo o futebol americano, entendo a necessidade de conquistar jardas, entendo que você tem que avançar no mínimo 10 jardas lá para pleitear a próxima jogada ofensiva, que você tem 3 downs para fazer isso, e caramba, 4 e tal. Brinco, olho, vejo. No exército a gente jogava um negócio muito parecido que chamava bola americana. Né? Bola americana é o que o exército pratica e parece o futebol americano, é a nossa chance de tirar a bronca dos oficiais, né? Porque assim, os caras judiam da gente o tempo todo. Na bola americana não tem regra. Você pode bater, você pode Todo fazer o mundo que é você igual. quiser. E é uma bola de futebol americano, de fato, né? Pega com a mão, sai correndo lá, é fazer o down mesmo, né? E tal. E a gente vai dando porrada nos caras. A nossa chance era essa. Então eu jogava muita bola americana pra tirar a bronca dos caras, né, velho, naquela época, né? Mas, pô, agora você apelou também, né, o Marcelo Aguilhari? Pô, Damarino e Joey Montana até eu conheço, né, velho? Porra. É, e o 49ers, baita time também, né? Muito bom. Baita time também, né? Mas o Guarani Indians é melhor, viu? É sério, o Guarani Indians é melhor. O Jefferson, o Madibu. Grande, o Madibu é bugrino fanático também. Ele apagou a mensagem aqui, ó. Boa noite, Ortiz. É o Jefferson Madimbu. Abraço, tô na escuta aqui. Ô, Jefferson, um abraço pra você, meu irmão. Poxa, quando você puder, vem pra cá também bater um papo comigo, pô. Né? Conheço o Jefferson lá das arquibancadas do Brinco há muito tempo já. Quando puder, vem pra cá, vem bater um papo comigo. Vai ser um prazer te receber, viu? Olha lá, já tem, ó. Quem tá indo embora tá aqui também, acho, hein? Acho que eu vi essa fotinha aqui já ainda, que a gente vai passar já. Vamos atender todo mundo aqui. Olha lá, o Ricardo Moura, né? Boa noite. Uma pergunta para os feras aí. Qual a sensação de serem de novo os únicos campeões de Campinas? Ricardo Moura aqui. Que é um incêndio, né, Ricardão? Ricardo Moura aí é nosso vice-presidente, né? Isso. Ficou um tempo fora a trabalho, Isso. tá voltando aí com todas as forças. Obrigado, Ricardão. E qual é a sensação de ser o único campeão de Campinas? É indescritível, cara. Também no futebol americano. Exato, né? Né? Nada mudou. Comprometa, Ursão. Nada mudou. Tudo normal Nada em Campinas, mudou, tudo né? normal em Campinas. Tudo normal. Tudo normal, né? Só estamos torcendo muito pros caras parar de correr e fazer um time decente A para taça, pegar nós só, no derby. a taça só tá do lado da rua. Torcendo para o Gurias voltar para a primeira divisão.
pra gente poder ter alguns confrontos. Mas não vou torcer muito, não, viu? Se ficar lá na terceira, eu não vou ficar triste também. Não, viu? Ô, Ricardo, Daqui uns parabéns, anos, quem Ricardo. sabe. Ricardo, parabéns pelo trabalho, Ricardo Moura, parabéns pelo trabalho aí também, tá? Não Alex é fácil. Pong também. Isso. Nosso presidente, Quem que é o presidente? Alex o Pong, Conhecido como Pong. Pong. Isso. extremamente comprometido, dedicado. Esse Alex, continua sendo guerreiro, meu irmão. Toca esse é um negócio guerreiro aí. absurdo. Esse Ricardo, tira o chapéu. Ricardo Moura, não larga o braço dele não, vamos tocar esse projeto aí. Um dia nós vamos conseguir fazer o Guarani enxergar vocês com o carinho que vocês merecem também, viu? Fiquem tranquilos, um dia a gente abre o olho desse povo todo aí para tudo que vocês podem trazer, tá? O Fernando Guimarães está aqui com a gente também, ó. Boa noite, Nossa, amigos. Parabéns pelo trabalho do Indians. Como vocês sobrevivem? Alguma ajuda financeira? Como funciona a temporada de vocês? Hoje e sempre Guarani. Da sobrevivência a gente falou, mas pode falar de novo, Ricardo. Fica à vontade. No momento estamos em subsistência, lutando pela subsistência, mas como a gente comentou agora há pouco, Fernando, nesse segundo semestre a gente vem fazendo um trabalho comercial de captação de patrocínios e fica aqui Já aberto. fica o quem tiver pedido também, interesse, né, pessoal? Quem pode puder nos aí, né? procurar, arroba Indians FA, pode mandar recado lá, será muito bem-vindo, a gente vai bater um papo, ver como Qual que é a gente o consegue Insta? se É ajudar. arroba Indians FA. Indians FA. FA é a abreviatura de futebol americano, né? Isso. Então, Indians FA lá no Instagram, chama vocês lá e vamos bater um papo. Perfeito. Hoje- Investimento é o que ele puder. Hoje temos alguns planos, né, de patrocínio, onde a gente oferece alguns tipos de serviço, em quase 100% aí a parte publicitária, tanto em jogos quanto em redes sociais. E podemos desenvolver alguns materiais específicos também com nossos pequenos meninos uniformizados. Sei. Então hoje temos a FATD Consultoria que nos acolheu, tá? O André da Prudential, Seguros de Vida, que também dá um aporte financeiro. E o pessoal da Alpes Fisioterapia e Ortopedia. Junto disso temos aí a Indy, a Sermalte, o Guarani Store, que vem nos apoiando. E é isso. E Mas estamos nós em busca de mais. Mas nós precisamos de mais marca aí, né, Ricardo? Precisamos de de verdade. mais. Né? Precisamos agregar mais marca aí, precisamos também, lógico. Uma fatia do bolo pequenininha para cada um não pesa para ninguém e faz uma diferença gigantesca no final. É claro que a permuta faz vocês sobreviverem. Mas não pode ser só permuta, né, velho? Não De pode. vez em quando tem que ter alguma coisa, né? Tem que pagar o combustível, Com tem que fretar certeza. o ônibus, tem que fretar a van, né? Tem que dar alguma Ônibus, estrutura, precisamos né? de vocês. O campeonato tem custo, né? A arbitragem tem Tem custo. inscrição também, né? Tem bastante coisa. Ambulância. A ambulância tem custo. Pô, pintura peraí, de vocês campo tem pagam o mesmo custo. preço que eu pagava no Guarani, lá na ambulância? Na época eu pagava acho que R$1.800. É por aí mesmo. É isso? É, Pô, R$1.800 por jogo que você manda. por jogo. Você tá louco, velho. Você Ambulância, quebra. arbitragem, pintura, Pintura de de campo, campo. água. Arbitragem Staff. custa quanto, o coach? Oi? Quanto custa a arbitragem para um jogo de futebol americano? Nossa, a arbitragem é um caso sério, porque eles têm um custo deles, tem a diária, tem mais deslocamento, tem. Mas assim, dependendo do jogo que Na você vai média, assim, vai. vai mais de 1.000, se não me engano, fica quase R$3.000. Pô, eu posso ser árbitro de São, futebol se não me engano, americano? são 7 árbitros, Eu tá? posso ser árbitro? De 5 a 7 árbitros. Dá pra tirar uns 200 ali por jogo, pô. Dá. Não, pra dar. Dá pra Muitos que apitar. Dá um pouco aposentam- mais, dá um pouco Muitos mais. que aposentam como atleta decidem virar. Exato. Então, dá pra apitar uns 10 jogos por mês no mínimo, vai. Todo final de semana aí, 2 conto, pô. todo final de semana tem jogo. Dá pra salvar a janta, né? Não. Pô, então, negada, precisamos apoiar esses caras aí, gente, de verdade. E- Primeiro nós precisamos apoiar como torcedor. Eu entendo o seguinte, se os caras usam a marca Guarani ali, se eles são Guarani, velho, o torcedor do Guarani tem que estar junto. Esse é o primeiro apoio que a gente pode dar. Um institucional, de estar ali apoiando, levantando, dando carinho, incentivando, né? E sem ficar xingando a família dos caras lá na arquibancada se perder um jogo também, tá? Nem ficar, seu filho daquilo, não come, não corre, parece que tem verme. Nada disso, apoia os caras, vamos ajudar os caras. E aí, quem puder também entrar com essa de patrocínio aí, divulgar para alguma empresa e tal, divulga a marca Guarani Indians aí que os caras precisam, tá? Parceiros Um dia- querem oferecer algum tipo de serviço, unir forças,
vir fazer parte do projeto. Falando em vir fazer parte do projeto, Falerson, janeiro temos o tryout. Exato, dia 11. Tryout é seleção, né? Seleção para novos seletiva. atletas, uma Isso. seletiva. Então, dia 11 a gente volta com as atividades, né? Pro ano Esse tryout 2025. é onde? 11 de janeiro. 11 de janeiro acontece na Lagoa do Taquaral. Lá na Lagoa. Exato, a gente faz Tá. na Lagoa do Taquaral, que teoricamente é o fácil acesso para a O Grande Jefferson Maria. fez tryout no ano passado, né? Exato, o Jefferson tava tá com a falando gente lá, agora, no né? Madibu. E então, dia 11, a gente encerra esse domingo agora, dia 15 a gente encerra as atividades de 2024, comemorando E assim, é pra todas as posições, não tem uma posição específica pra tryout. Não, O não. tryout é avaliado. É isso, a gente tem Sei. alguns testes. Então, E- se o cara é mais mirradinho e tal, Não mais da tem corrida problema, e tal, não. vai e faz o tryout. E- também. Força, velocidade, O potência. teste são iguais para todos se o os cara candidatos. se o cara é mais do nível de vocês, também vai lá e faz o que vocês estão precisando também. Exato. Inclusive, a seletiva ela não é só para atletas masculinos. É para Femininos também. feminino, masculino e o Academy. Crianças. Para as crianças. Tá. De 5 anos adiante, Adolescente. aí, adolescente. Até Tá com a gente. uma deixa nesse assunto. É legal para não pôr medo em quem quer começar no esporte, né? Que a gente falou Não no machuca, começo. né? Não, no começo a gente falou sobre custos, investimentos. Sim. Então a pessoa, pô, não tô na dúvida, eu quero conhecer. Vem com a gente, vem fazer uma seletiva. Temos o Flag, Exato. onde a Flag pessoa não tem faz o início, equipamento, não né? tem esse investimento de equipamento. Sim. Começa a conhecer a parte tática, a parte técnica. Vai se adaptando, gostei, tô legal. Pô, quero migrar, como aconteceu com alguns atletas. Quero migrar pro full pad. Exato. É o que costuma acontecer. Tem outros que adoram o flag, E ou outros permanece. que full pad. Tô cansado, quero voltar pro flag. Então tem essa troca legal também. Fica aberta essa oportunidade. E aí, para responder o Fernando Guimarães aqui, vocês vivem muito mais do familicínio, né? Que é o patrocínio da família, Familicínio. né? A família do atleta, a família da comissão, a família da diretoria. É isso, né, velho? É sempre também a gente um ajuda o outro também. Sei. Tá? Por exemplo, eu parei de jogar, né, tô agora na CT como coach, então o meu capacete eu não vendi. Quem precisar, tá lá. Emprestado Pô, foi que emprestado legal. por um atleta que jogou todos os jogos Que aí do segundo legal, semestre. que legal, que legal. Então é sempre um pelo outro ali. Já me Legal. emprestou luva. Já é preciso. Então é assim. Pô, eu não posso emprestar nada pra vocês, cara. Eu calço 38, nem Não, nem a Eu chuteira calço vai 46. Sempre, Aí, ó. sempre tem aquele meio louco que empresta até o protetor bucal, se deixar. É um por Essa todos mesmo, né, cara? Um por todos, todos por um, né? Não tem como. Velho, nós precisamos fazer o Guarani Indians virar, gente. De verdade. A gente tem um baita orgulho aqui de vocês e tal. Então, vamos fazer o Guarani Indians virar, pô. Depende muito da gente também, né? Então, quem puder indicar aí, cara, indica. @IndiansFA lá no Instagram. Faz Isso. o contato com os caras. Por mais modesto que possa parecer o nível de investimento que você vai propor, pode ter certeza que vai ajudá-los muito. Com Tô certeza. errado, Com certeza, Ricardo? Não. Não existe investimento moderno Não. modesto para vocês, existe? Acho que tudo agrega, né? Com certeza. Tudo, Uma coisa né? que a gente não costumava ter, e a gente colocou esse ano, é um planejamento orçamentário para 2025. Tá, Então, como a gente quer estar, o que a gente quer ter, onde a gente quer chegar. entendi. Então, a nossa projeção aí é para o ano que vem, aí, pelo menos no primeiro semestre, chegar no playoff, né, na cabeça com os principais times aí. Já começar a trazer uma visibilidade maior ainda para o interior de São Paulo. E chegar mais estruturado, né, cara? Exato. O Campeonato Paulista é um campeonato estadual muito forte. É. Inclusive é o único estadual que existe 3 divisões dentro do Aqui do no campeonato. Brasil. Exatamente. Tem estados que nem tem campeonato estadual. Em São Paulo a gente tem a primeira divisão, né, que é a Diamante. E assim, já que a gente tá falando de futebol americano também, desculpa até te interromper, Não, me sem veio problema. aqui a cabeça agora também o acidente do pessoal lá de Curitiba, né? Sim. Então, deixar Perdemos nossa solidariedade perdemos também a escola todos do eles, né? Crocodile. Os caras saíram de casa para disputar uma final, né, cara, de campeonato, né? Isso, estavam nos playoffs do Campeonato Brasileiro. E aí, pô, playoff é final, né, velho? Sim. Se você não passar, acabou, Acabou. né? Então, e aí aconteceu essa fatalidade, né, e tal. Tudo isso. Teve os Então, nossos colegas também do Vailers. O Valer sofreu 2 acidentes. 2 acidentes também De com ônibus. ônibus. Graças a Deus, nenhuma fatalidade. isso Mas também é afeta. fatalidade ou também tem a ver com o nível do ônibus que vocês conseguem fretar?
Seja bem sincero. Acho que comigo. tem uma relação dupla aí. É. Eu não posso afirmar porque eu não estou envolvido Tá. Você pode falar por você. Negociação. O nível do ônibus você Mas consegue normalmente fretar? a gente precisa fretar o mais em conta. Sim. Inclusive, por exemplo, vai sempre no mais barato. um E aí dos fatores para qual nós, no momento do Guarani Índias, não disputamos um campeonato nacional, Como é que vocês vão justamente viajar? isso daí. A gente ter Como é uma que vocês vão muito viajar, alto, né? custo, porque é um custo muito alto. A gente já foi jogar fora do estado nos anos anteriores e você pegar 12 mil reais de pagar de ônibus, 12 mil ou mais. Então, dependendo da fase que você está, você faz uma viagem ao Paraná e uma para o Rio Grande do Sul em seguida. Gente, vocês estão loucos. Eu aqui eu falo de um gasto para manter a rádio de 3.800, 4.000 reais mensais. O gasto de vocês lá é muito maior que isso. Vocês despreendem muito mais do que isso. Então, pessoal, é família, hein? Nossa família bugrina tem raça e tradição. Então, quem puder, esteja ao lado desse projeto aí. Não é só comemorar a vitória, não, viu? Hoje sempre Guarani. Hoje sempre Guarani, cara. Vamos lá, o Zé mandou um áudio aqui. Vamos ouvir o Zé. Boa noite, Ortiz. Beleza? Jefferson aqui, Madimbu. Então, tô acompanhando aqui, rapaziada do Índias aí, Ricardo, o coach também, o Ursão, né? Eu vou contar minha história rapidinho, que tem muitas pessoas que imaginam que pro futebol americano, por ser gordinho e tal, não tem chance, que nem. Eu fiz uma seletiva em abril no Índias, né? Conversei com a rapaziada e tal. E o rapaziada deu todo suporte pra mim, né? E inclusive o Ursão agora fez um layout pra mim de exercício, de um programa de exercício e emagrecimento também, com a ajuda de nutricionista, tudo, né? Pra mim, porque eu tô bem acima do peso, né? Ainda não entrei em campo pelo Índias, né? Mas a rapaziada tá dando todo suporte pra mim. Dizer também que o Índias é isso aí, é suporte, que eles dão suporte pros atletas também. Tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem nutricionista, tem toda a parte logística ali também, parte operacional. O atleta, eles dão suporte também, entendeu? Então, dizer para todos os ouvintes aí que se você é gordinho, bem gordinho, magrinho, não importa o seu tipo físico, você pode estar participando do Índias. Inclusive, vai ter uma seletiva dia 11 de janeiro, né? Mais para frente vocês vão ouvir flyer por aí, o encarte por aí, tá? E queria mandar um abraço a todos aí da rádio, beleza? Tamo junto. Nunca desanime. Ô, Jé, um abraço pra você, um depoimento bem bacana, né, do Jé, que recém se integrou a vocês aí e tal, tá ainda num período de transição, né, tá Exato. fazendo a sua ambientação pro esporte, né, a gente também pode dizer que não é um cara abastado financeiramente, então vai ter o apoio de vocês para desenvolver o esporte também, né? Exato, Ursão. inclusive o Jefferson, ele chegou, né, é um atleta que tem aí o peso bem considerável, bem acima, né? Não, conheço bem. Mas Tem a meta, hein, Gé? tem uma meta, ele topou um desafio. Esse não pode comer massa boa, não. E assim... Uma vez na semana. A No gente máximo. fez... eu sou formado em Educação Física. Sei. Eu desenvolvi junto com ele um projeto aí de 12 meses Pra ele para perder ele quanto? perder peso. Se eu não me engano, foram 40 quilos. 40? Isso. Qual que é o peso dele hoje? Se eu não me engano, 205. 205, ele precisa Isso. chegar no 160. Para começar isso. Para começar a entrar em campo. Exatamente. Para pleitear, entrar em campo. Exatamente. Se ele não conseguir... Primeiro a nem gente está visando a convite. saúde dele, depois o esporte. Sim. Então, assim, é isso também. Primeiro Guarani. é melhorar a qualidade de Exato. vida dele, né? E depois transformá-lo num atleta de Exatamente. futebol americano, né? Então, é um desafio para o Jefferson, é um desafio para nós. Né? E ele vai conseguir, Com ele é certeza. guerreiro, pô, ele é bugrino, cara. Então, assim, dentro do Guarani, a gente deu esse suporte de um plano para ele fazer a parte de academia, né? De perda de peso. Tem a nutricionista, que é a Andréia. Vai fazer o acompanhamento Andréia, um também. grande abraço para a Andréia. A gente, como ele falou, tem um psicólogo também. Pô, e aí cabe a Marcelo. ele também dar Marcelo. aquela segurada, né? Exato. Ô, Zé, dá uma segurada, dá uma maneirada aí também, né, velho? Pô, eu quero ver você jogando, né, cara? Então me ajuda a te ajudar, né? É importante isso que ele falou, cara, porque se não puder, vocês acabaram de falar agora, vocês abraçam, vocês vão dar um jeito. Se o cara quer jogar, vocês vão dar um jeito do cara jogar. Né? Não é um esporte exclusivo, né? Vocês não vão excludente, perdão, vocês não vão excluir o cara. Não.
né? A gente oferece as ferramentas, vai depender dele agora fazer acontecer. E ele vai conseguir, você vai ver só. Quando a gente fizer a próxima, você vai falar que ele já perdeu 30. Espero. Combinado? Espero. Na próxima ele já perdeu 30. Tá ouvindo aí, né, Madibu? Vambora. Uma torcida, hein? Ó, o Will tá mandando uma mensagem também. Ótimo programa, parabéns. Muito bom ver que o Guarani tá sendo muito bem representado pelo Indians Futebol Americano. Grande abraço. O Will, nome de gringo, né, velho? O Will. Nada mais Grande Will. típico do que um Will acompanhando o futebol americano, né? Will, obrigado, meu irmão. Mas os parabéns hoje são todos deles, viu, cara? Hoje os parabéns aqui são todos deles. Eles merecem muito mais do que eu. Eu tô aqui só pra falar deles, cara. De verdade. Hoje eu só quero falar deles mesmo, porque os caras precisam de espaço, gente. Esse pessoal não tem espaço nunca. Esse pessoal não fala nunca. Nós precisamos fazer esses caras falarem, esses caras divulgarem o trabalho deles. Eles usam lá o Guarani, pô. É Guarani, cara. É Guarani, pô. Não podemos abandonar os caras. Ó, o Ricardo Mendonça manda um áudio também. Vamos ouvi-lo? Alô, Ortiz, boa noite. Ricardo Mendonça, aqui de Hortolândia. Parabenizar pelo programa, pela fase do nosso Guarani, né? Mas hoje a alegria pelo Indians aí. Eu tenho 2 filhos que jogam aí, o Eric e o Marcelinho agora, né? Tá começando aí, menino novo, mas o Eric faz tempo, tá desde quando começou aí. Trabalho maravilhoso deles aí, já assisti jogos deles em vários lugares aí. Abraço, hoje sempre Guarani. Ô, Ricardo, que bacana. E ele Ricardo. já mandou a prova do crime aqui, ó. Ele tá fardado de Indians, a família fardada de toda. Indians lá no jogo, ó. Eu só queria saber o que é essa Kombi amarela aqui atrás, viu? Isso aqui tá parecendo um food truck, É um hein? food truck, entendeu? Ai, o Madibu já não pode, hein? Ricardo, parabéns pra eles, né? Ô, Ricardo, você tá vendo, né, cara? Esse reconhecimento aí o torcedor faz, Isso né? aí faz movimentar, né? Faz fazer sentido. Agora, vamos pro Márcio de volta. O Márcio diz aqui, parabéns ao Indians, eu tenho camiseta deles, representam muito. Reconhecimento merecido. Mas também é o seguinte, Marcião, saiu a nova, compra hein, nova. Né? Eu Vai conheço, sair a linha toda, hein? eu conheço muito torcedor. Eu também tenho, eu sou colecionador também de camisas. Eu devo ter hoje umas 120 camisas do Guarani. Eu já tive mais, eu já tive muito mais, tá? Eu andei distribuindo algumas, aí andei um período meio desbundado e tal. Falei, não quero mais saber, eu vou dar tudo minhas camisas. Minha mulher me mata, minha mulher me xinga até hoje. Ela fala que a herança que eu ia deixar pra ela é a minha coleção de camisas. E aí eu dei um monte de camisa embora, né? Então, eu sei que a gente tem apego àquela camisa mais antiga, de um momento legal do Guarani. Mas a gente precisa trocar, a gente precisa comprar nova todo mês, né? Todo ano, perdão, né? Então, saiu o uniforme novo do Indians, a nossa forma de colaborar é comprar nova camisa. A minha mulher tem 3. Minha mulher, ela vai lá, compra na lojinha e usa, viu? Minha mulher é professora, minha mulher já deu aula de fardada de Indians. Olha que legal. Obrigado. É sério, ela vai pra aula, vai pra escola. Eu vou contar um segredo, ela dá aula todo dia, uniformizada de Guarani. Tá? Na escola dela tem um filho de um jogador da Chita, estuda na escola dela. Pronto. Aí na semana do derby ela falou pra mim assim, e se eu empurrar ele da escada? Só pra vocês entenderem como é a parada. A mulher é muito mais bugrina que eu, viu, gente? É muito mais bugrina que eu, viu? Então, pessoal, saiu a camisa nova, todo mundo comprando aí, né? Camisa nova do Indians também, né? O velho Dantas, boa noite, Ortiz, amigos bugrinos, pessoal do Indians. Ontem, Ortiz, tem um amigo meu do Indians que é um mala, é o Luiz Fernando Tortini. Mas brincadeira à parte, eu desejo muito sucesso a eles. Grande abraço a todos. Olha lá a farda dele. Tontoni. Sensei. Conhecido como Sansei. É Sansei? É só atleta nosso de defesa. É mesmo? Isso. É lá, cara. É japonês. Sansei eu acho que é um quarentão, Sensei, né? Professor de judô. Bom, ser amigo do Muitos Dantas, anos. velho, já é veinho, né? Porque o Dantas tem 643 Sensei, anos. não vamos revelar a idade, tá, Sensei? Vamos manter em acho que sigilo. O Dantas tem 643 anos. O É apelido um jovem dele aqui, experiente. Jovem experiente. Posso dizer que é experiente. o apelido dele aqui é Munha. Nossa. Ele tá conservado no álcool. Em dia de jogos do Guarani, o Guarani vai jogar 8 horas da noite. O Dantas chega no Brinco de Ouro 3 horas da tarde. Abre o cooler, toma todo o cooler dele lá, e aí tem a Combirita, que é uma Kombi que vende chopp lá na porta do estádio. Acabou a cerveja dele, ele vai pra Combirita, acaba com o estoque do Emerson da Combirita e depois vai pro jogo. E aí quando acaba o jogo, sabe o que ele faz? Ele vai pra casa? Não, o jogo acaba, começou às 8, acaba às 10 da noite. Ele vai pra casa dele 1 hora da manhã.
porque ele vai beber de novo lá na porta do estádio até 1h. Então ele tá conservado no álcool. Tá, Torce mau muito, exemplo. gasta toda. Vai queimando, vai queimando. Olha lá, ó, aí, eu não sei se eles gostaram, não sei nem se eles conhecem a música, rapaz. O Álvaro Gurgueira. Ortiz, cadê a música do Indians de fundo? Parabéns ao grupo. Vocês conhecem a música que eu fiz pra vocês aqui, cara? Não chegou a conhecimento? Vamos lá, pô. Foi que o Madibu mandou? Eu acho que foi. Vamos lá, tocar só um A pedacinho. gente colocou lá pra tocar no, Vocês botaram lá? no pré-jogo, sim. Você tá zoando. A gente não tinha uma caixa de som. Mas você tá zoando. Vocês botaram pros caras ouvir esse negócio Não, aí? então, a gente não conseguiu colocar pra todo mundo porque a gente não tinha essa caixa de som. Mesmo? Eu vou Mas fazer. como a gente tava ali agrupado, conversando, falando sobre o jogo, pré-jogo, a gente colocou a música pra tocar. Vamos só um pedacinho então. Ó. Eu falo aqui, pô, Indians também é bugrão, pô. Vamos lá, ó. A final é nossa, vamos nossas vidas jogar, representando verde e branco, ninguém toma o que é nosso, vamos correr até tomar. Jogamos por nós, jogamos por todos, pela honra e tradição, Guarani Dias também é bugrão. Tá bom já, né? Chega, né? Sensacional. Fica essa mensagem final aí. Guarani Indians também é bugrão, né? A gente só não conseguiu colocar pra todo mundo ouvir porque a gente tava na casa dos caras. Da próxima vez eu vou levar a caixa de som. Então, é isso. Da próxima vez eu vou pro jogo e vou levar a caixa de som, então. Mas não vai ser essa, eu vou fazer outra. Esperamos lá. Vou fazer a do Tri. Exato. Vou fazer a do Tri, né? Valeu, tá E aí, que seja Álvaro no brinco, Gurgueira. né? Aí é com o Tasso, né? Ô Tasso, peraí, Ajuda Tasso. a gente, tá? Me explica, Tasso, me explica. Tem evento, tem jogo lá do Projeto Bugrinho, tem jogo do sócio, aí quando chega na hora do Indians não pode ter o jogo, Tasso? Pô, me ajuda, né? Ô, Tacito, um abraço pra você, Tasso, um abraço pra Thaís, a esposa do Tasso também. Gente boa pra caramba. Álvaro, foi só um pedacinho, tá bom? O Marcelo Aguilhari voltou aqui. Nossa, eu dei muita porrada em oficial. Deu, Marcelo Aguilhari? Não pode muito não, hein? Ó o Pong, vocês falaram do Pong, ele tá aqui, ó. Ele falou, Ricardo, o presidente Ricardo. era o Pong, eu perguntava, né, quem era o presidente e tal. Ô, Ricardo, obrigado, é o Ricardo Moura. Olha lá, ó, falei do Pedrinho, olha lá, o Pedrinho aqui, o tio dele, ó, tá vendo? Ó, ele aí, ó. Olha lá, ó, Pedrinho. Saudades, Pedro. Boa noite, Ortiz, pessoal do Indians. Olha o Pedrinho, meu sobrinho, meu filho Vini, treinou um tempo. Lembro que levava ele no campo da Codelaria. Valeu, abraço a todos. É o Duzão, nosso ouvinte também. Olha lá, o Pedrinho, o filho dele treinou com vocês lá também. Pô, tá vendo? Vocês têm muito mais família bugrina do que vocês pensam. ouvindo isso Falando aí, em né? campo, esse é o nosso objetivo para 2025. Vocês precisam arrumar um local fixo. Voltar a treinar em Campinas. Sei. Essa é uma dificuldade que a gente... Uma praça de enfrentou bastante esportes resolve. Então, tem um projeto no campo do Tecnol, Sei. mas tem algumas coisas que vem travando. Tecnol não é muito ligado a gente, viu? O Tecnol é do outro lado, viu? Só pra vocês saberem, tá? Vai ter uma dificuldade por causa disso. Então, o Rossini entrou com um pedido, Entendi. né, de reforma Entendi. para nós, mas ficou travado, infelizmente. Eu vou. Estamos nessa briga Marcelo Souza, Nelson Ozzi, Permínio. Quem mais? Espera aí, tem mais um vereador bugrino aí. O Igor Diego Rala. Ô, negada, eu vou cobrar vocês. Eu quero que vocês ajudem o Guarani Indians a conseguir uma praça de esportes municipal para poder fazer os seus treinamentos. Eu vou falar isso todo dia. A Praça Pompeu de Vito, normalmente... Praça Pompeu de Vito aqui do lado. É utilizada para o flag. Aliás, também, Pompeu como tá de em Vito, obra... Pompeu de Vito, fundador do Guarani. Eu estive lá na inauguração da praça com a Fátima de Vito, que é sobrinha neta dele, né? A grande Fátima, um beijo no seu coração. A Isa de Vito também, jornalista Isa de Vito, hoje está fora do Brasil. Estivemos juntos aqui, com a família de Vito inteira na inauguração da praça. É aqui do lado, aqui no Pissarrão, aqui, gente. Isso. Mas tá em reforma mesmo. Está em reforma, então, infelizmente, não está podendo utilizar. Mas, pessoal, o pessoal os vereadores bugrinos aí, vamos ajudar, né? Vamos dar uma força, né? Dar uma força de alguma forma. E lá fica para as modalidades de flag. E aí o full pad que a gente está tendo que ir embora para Paulínia para treinar lá. E aí, gente, vai aquele pedido. Acaba aquele pedido pesado. pro Guarani também. O Guarani, o campinho lá do CT, Guarani. O campo social do CT, não o campo do CT, o campo
anexo ao CT, vocês conhecem lá, vocês já fizeram atividade lá, tem o campo do lado, ali antes de chegar no campo do CT tem um campo do lado, dá para vocês fazerem treinamento, entendeu? Então, Guarani, ajuda o Guarani, né? Porra, não dá, né? Fernando Moreno, oi Ortiz, boa noite, por acaso tem alguma informação? Aí eu não posso, Fernando, aí é do Guarani, a gente fala já, tá bom? Eu vou marcar como não lida aqui, a gente fala já sobre isso, tá bom? O Ricardo Miranda, boa noite Ortiz, Planeta, meus parabéns a essa galera do Indians, um motivo de orgulho para todo bugrino. Ortiz, onde encontra a camisa do Indians para comprar? Na loja Fernando. Do Guarani. Vai, fala o resto aí. Na loja do Guarani Store, no momento tá sem, tá para chegar a linha nova, tá? Fevereiro. 2025, fevereiro vai estar com a linha nova. E no arroba IndiansFA, tem o link lá, vai ter o link em breve. Pode mandar recado, fala do teu interesse que está buscando, o pessoal vai te dar suporte, vai te atender legal. Tá. Logo vai ter o link lá, direto com todo o material do Indians. Então também é o seguinte, se ele está planejando comprar uma agora, nós estamos em dezembro, né? Guarda janeiro, em fevereiro você compra 2. Perfeito. Não é verdade? E vai ser uma linha inteira, não é só a camisa. Aí compra um monte de coisa, pô. Exato. Não é verdade? Kids, adulto, feminino. O próximo programa que eu fizer com imagem aqui, eu vou fazer fardado de Indians. Perfeito. Combinado? Perfeito. Vou fazer fardado de Indians. O próximo programa que eu fizer com imagem. Eu não sou muito adepto de fazer com imagem, tá? Tá bom. Eu vou explicar por quê. Nós fizemos alguns jogos naquele esquema de YouTube, o Caramba 4 e tal, que o povo gosta. Uhum. E toda vez que a gente metia YouTube, o Guarani perdia, cara. E eu cancelei. Eu falei, não, é só rádio agora. Você tá dando azar, Superstição. É só rádio, viu? Então, Ricardo, em fevereiro chega um material novo, tá? Tá bom? 3 anos seguidos com títulos. É, isso aí. Eu peso 55 quilos e jogo futebol americano. Espaço para todos. Aí. É o Queiroga. Grande Queiroga. Queiroga, tá fardado de Indians também, coçando os olhos com cara de bravo. É mais um dos doidos aí que... É um dos familicínio. Que toma... Ele está na frente do flag. E tá com 55 quilos, pô. É mais magro que eu, pô. Eu peso 60 e... Eu tô com 68 agora. Como a gente falou... Tem pra todos, né? Pra todos. Tem pra todo mundo, né? Ele é a prova disso. Tem pra todos. A mulher tá chegando agora. A vida de professor é isso aí que vocês estão vendo. Olha lá. Mais uma aqui, ó. O Fernando Guimarães, bora. Já tá mandando aqui a página do Indians FA aqui, ó. Legal. Já segue aí, Fernandão, e já vai se juntando, velho. Quase 17 mil, pessoal. As duas taças já estão aí, já no perfil. Tudo aqui, ó. Tá tudo na mão. Tudo na mão, gente. Pô, perfeitinha. Só seguir lá, viu? Mais uma aqui, ó. Boa noite, Planeta Guarani. Sucesso assim se conquista através de títulos. Go Indians! Abraço ao irmão Wendel Borgo, atleta do Indians. Vamos, Guarani da minha vida. E Fly Eagles. Vou em Águias. Vambora. É o Xingu. Um abraço. É o Thiago de Graça. Um abraço, Thiago. Um abração pra você lá. Conhece o Wendel Borgo? Sim. A gente tem uma família Borgo lá, né? É. O que mais tem lá é Borgo. O Wendel é o Borgo 2. É? Tem o Borgo 1 que se lesionou. E agora chegou recentemente o Borgo 3. Que eu acho Borgão, que chama de Borgão. Que eu acho que, se não me engano, é primo deles. Borgão, tá acompanhando aí a gente. Caramba, hein? Ó o Sensei. Sensei tá aqui, ó. É isso aí. Fábio Ortiz, aqui é o Luiz Fernando Sensei. Pra você ver como o futebol americano é democrático. Tem 47 anos. Tá atrás de mim, eu tô com 53, Sensei. Abraço pra você. Lembrando que nosso grito de guerra é hoje sempre Guarani 3 vezes. E por último gritamos Indians. É isso aí. É isso aí, hoje sempre Guarani. Você sabe que nem... Se eu posso falar, porque eu vivi vestiário do Guarani por um bom tempo, né? Os jogadores do Guarani, quando eles vão subir pro gramado, eles gritam um por todos, todos por um por todos, todos por um, por todos, todos por um, né? E aí, lá dentro do campo, é o 1, 2, 3 Guarani. Mas eu tentei muitas vezes convencê-los a dizerem hoje sempre Guarani. E se esse é o grito de vocês me conquistam mais ainda, porque realmente é o nosso hino representado. Bom, eu faço parte do Academy com as crianças Arrepia, e do Full Pads do adulto. E a criançada esse é o grito tanto do Academy quanto do adulto do Full Pads. Já tá mandando a prova do crime aqui também, né? O Queiroga, né? Tá fardado aqui, ó. Na mão, será? 2022, campeão paulista, flag X8. Olha lá, ó, já tá com as 2. Caramba, 2 taças, rapaz. Ganhou, deve ter ganhado alguma coisa individual também ali, hein? Parabéns, Queiroga.
Parabéns, você vai me mostrar a medalha, eu vou ficar... Olha lá, ó. Deixa eu ver. Caraca, velho. Porra, a medalha é do tamanho dos caras, velho. Porra. Coisa Olha boa, só. coisa de primeira. Essa medalha aqui não serve pra ginástica não, né, velho? Não. A ginasta botou essa, ela pende, né? Estamos aqui de Coisa 2023 linda, cara. é atual. E a de 2024. Porra, coisa linda, hein? Uma diferente da outra, uma redonda, a outra mais estilizada. Isso. Sensacional, cara. Sensacional, Muito velho. top. O Guarani tem uma cópia disso aí? Não sei se o Pong, nosso presidente, deve mandar, não sei dizer. É. Aí eu não... Então, ô Guarani, você quer ter uma cópia dessa medalha aí pra você colocar lá no memorial do Guarani Futebol Clube? Abraça os caras, velho. Abraça os caras. Pô, o Guarani Índias ganhou a taça, essa taça tem que ficar exposta no memorial do Guarani, velho, pro torcedor visitar. Montar uma área. Né? Ou então na loja Guarani Store ali, pô, o torcedor do Guarani vai lá ver a taça conquistada pelo Guarani Índias, né? Abraça os caras, O velho. Guarani Índias tem a taça de acesso da Série Ouro para Diamante. Vice-campeão. Foi vice-campeão paulista. Temos a taça do Flag, campeão paulista. E as duas do bicampeão. Já são 9 de 4. julho. Né? Pô, vamos montar lá, pô. A taça tem que ficar à exposição lá na loja do Guarani, né? Perfeito. Junto com o produto do Guarani Indians para vender ali do lado e tal, pô, né? Ó, tá aqui, ó. Você comprando esse produto, vem mais taça. Exatamente. Estou devendo uma visita lá, em breve estarei aí. Manda um abraço pro Gutão quando você for lá, viu? Eu não posso ir mais lá porque a diretoria do Guarani me proibiu de entrar no Guarani, rapaz. Desde fevereiro. Tá certo. Logo volta. Eu falei grosso, mas eles mereceram também, né, cara? Eles mereceram, viu? Olha lá, campeão da conferência e campeão paulista. Porra, boa, velho. Muito bom, muito bom. Vamos ver se tem mais alguém aqui falando aqui, ó. O Sensei. Os Borgos vão dominar o FA. É o Borgão aqui, ó. E o Sensei comprou a Bíblia na pré-venda. Ó, isso é bullying, hein? Isso não é vai. resenha. Você falou pra mim que o futebol americano era inclusivo e tal, que todo mundo tava lá. Tô vendo bullying aqui já. Esse é o bullying saudável. Um abraço, Borgo. Vai ficar com Deus, meu velho. Tamo Esses junto. dois aí que se entendam depois. Obrigado por estar com a gente aqui, viu? E o Beringuel, boa noite, Ortiz. Parabéns por essa moçada aí, bicampeão. Só tomem cuidado com os pastanas da vida. Ô, Beringuel, Pastana não manda no futebol americano do Guarani, Pastana. Ele manda no soccer, manda no futebol da bola redonda. Futebol americano a bola é oval. Tá? E nem dá ideia, viu, Beringuel? Beringuel é o nosso ouvinte, ele não mora em Campinas. Ele tem 76 anos de idade. Legal, E é ouvinte nosso de todo dia, cara. Então, assim, Abraço. pra vocês verem o público Obrigado, que tá abraçando vocês hoje, tá? É gente de todas as faixas mesmo e tal. Negada, eu vou liberar vocês porque a mulherada deve estar tudo brava. Tranquilo. Né? Eu vou fazer um restinho de programa aqui Hoje falando um pouquinho do futebol, né? O espaço é de vocês. Quando vocês quiserem divulgar qualquer coisa, me chama, tá? Entre em contato, me chama. A gente, se não puder estar junto, a gente faz remoto. Tá? Vocês entram pelo celular falando comigo ao vivo aqui no programa, a gente faz remoto, traz a mensagem que vocês precisarem. A Rádio Planeta Guarani está à disposição de vocês. Se a gente puder ajudar de alguma forma, a gente está aqui para ajudar também. Tá? Se eu tiver a oportunidade de narrar jogos de vocês, vai ser uma alegria. Só é meio complicado porque tem os jogos do profissional também, do futebol do Guarani também e tal. Se a gente conseguir casar, vai ser uma alegria. O espaço que vocês precisarem, a Rádio Planeta Guarani vai dar. Fiquem tranquilos com isso, Obrigado tá? pela oportunidade. E vamos dar abraçada junto aí, buscando esses parceiros novos pros Indians aí, pra gente poder seguir nessa caminhada de conquista, né? Porque, gente, título custa dinheiro, né, cara? Não adianta, título não vem sem dinheiro. Sem estrutura, sem dinheiro, você não consegue. Você consegue, esporadicamente. Chega um momento que só sangue e suor não, Exatamente. não vai encher o prato. Não vai, né? Ninguém vive só de ideologia, né? De ideologia. Vamos ficar na ideologia, né, velho? Porque, pô, é doído, cara. É doído. Então, pessoal, aí, quem puder abraçar, abraça. Você tem uma empresa aí, tem um negócio, quer divulgar, quer ajudar, quer fazer parceria com o Guarani Indians, acessa lá o Instagram dos caras. Eles vão ter espaço aqui na rádio também. Vou estar sempre falando. Me manda os resultados dos jogos de vocês. E manda assim, tipo, 3 dias antes do jogo. Ó, vai ter jogo tal dia em tal lugar, tal horário em tal lugar e tal. E a gente vai tentando levar cada vez mais torcedor do Guarani para estar junto nessa também. Tá bom? Agradecemos muito, Ortiz, o convite. É muito rico esse espaço para nós.
Pô, que legal. A gente saber desse mundo bugrino que é um está mundo de olho louco, em nós. viu, velho? É um mundo louco. É um mundo louco, sim, claro. Às vezes a gente não consegue ter essa noção do quanto as pessoas nos conhecem, como Guarani Índias. Então, mais uma vez, agradecer imensamente o convite. E quando quiser bater o papo novamente, pode chamar que eu venho. E lembrar os ouvintes aí, a Nação Bugrina, dia 11 de janeiro. Seletiva. Nossa seletiva lá na Lagoa Taquaral. Lagoa do Taquaral, pessoal. No campo de futebol lá, perto das quadras de Qualquer basquete. um pode entrar, vai lá. Que hora começa a seletiva? Normalmente começa às 9. 9 da manhã. E E vai 8 até... horas já tem gente lá. Então aí depende muito de quantos participantes De quantas tem. pessoas tem, né? Isso. Na verdade, assim, entra pelas redes sociais. E aí vai ter as @GuaraniFA, informações Indians todas. FA. Indians FA. Manda o recado. O pessoal vai Recebe um recepcionar informe lá vocês. para preencher, tudo tem um... Preenche Tem que fazer um formulário, cadastrinho. Não adianta chegar lá e falar quero Não, fazer não. a seletiva, né? Não, isso. Tem que reservar. Pode acontecer de chegar no dia, o pessoal... Eu quando eu joguei no Guarani, eu passei na peneira. Eu não entendo até hoje como é que eu passei, porque eu não jogava porra nenhuma, né? Mas eu fiz a peneira e passei. Então eu tive que fazer a inscrição para fazer a peneira. Se eu não tivesse feito a inscrição, eu não faria a peneira. Claro. Então, seletiva é peneira. Exato. Então, você quer ir para a peneira do Indians, faz a inscrição. E aí vai lá na Lagoa do Taquaral e participa Isso, da peneira, tá? É Não, Indians FA no Instagram. Vocês são tudo moderninho. Vocês gostam do Instagram. Até os velhos daqui são moderninho, tá? O único que não pode ter Instagram aqui sou eu, porque a minha mulher não deixa. Ortiz, tomar liberdade, agradecer também para não apanhar depois, tá? Não ser injusto. Agradecer a Maker Hub também, que é a responsável hoje pelo nosso marketing, desenvolvimento. Pô, que bacana. Toda a parte audiovisual, né? Eles que nos dão suporte, é um patrocínio. Ó, vou fazer junto com um o Indians, negócio absurdo. assim com vocês agora, né, gada? A gente tem a nossa parte visual também, de imagem. Opa! Então, a gente tem as chamadas de jogos, as postagens e tal. Então, toda a postagem do Planeta Guarani hoje, com arte, vai ter o logo do Guarani Indians também. Opa, Obrigado. muito bom. Combinado? Combinado. Agradecemos muito. Fechado? Então, Fechado. vocês a partir de hoje estão no nosso material aqui também para ajudar na divulgação e vamos Tamo tentar junto, conta com a crescer gente esse também. projeto aí. Postar lá, marca a gente Vamos junto. vamos compartilhar junto aí, vamos fortalecer cada vez mais a Planeta Guarani. Não, eu quero fortalecer nação o bugrina. Indians. Fica tranquilo. Eu quero fortalecer o Indians. Se eu conseguir levar o meu público aqui da rádio pro Indians, cara, nós já temos nós já temos uma torcidinha boa aí, viu? No campo, assistir, acompanhar. Isso. Normalmente os nossos horários não batem com futebol. Que bom, é sempre de manhã. Dá pra... Às vezes à tarde, mas normalmente Normalmente o jogo tem os jogos às 8 ou às 11. Da manhã. Isso, ou às 2 da tarde. Duas domingos. da tarde me mata, mas 8 e 11 eu consigo. Dependendo da rodada, normalmente Legal. às 11. Legal. E tem estrutura para transmissão lá? Tem onde sentar lá? Tem uma mesinha? Alguns locais tem. A maioria tem. E se precisar, nós leva a mesinha também. Só precisa de uma Mesinha, tomada guarda-sol. para ligar equipamento só. Guarda-sol eu vou pedir para nosso amigo aqui, pô, da GMT das Galpões. Ô, Mário Nutti, me ajuda Bora, aí, GM. pô. Me ajuda aí. Gente, então, contem conosco. Vocês precisam do Guarani. Sim. E o nosso hino diz, né? Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. Não fala que é o campo de futebol, em todo campo que eu for. E o campo de futebol americano é um campo. Sim. Então, gente, é a bandeira do verde e branco, vamos junto, é o símbolo do torcedor, vamos nessa. O brinco de ouro é a nossa tábua, é a nossa tábua. Não conseguimos fazer esse jogo da final no brinco, quem sabe o próximo a gente faça. Mas a nossa tábua também é onde o Indians vai jogar. Né? Então, todo mundo de verde e branco, curtindo o Guarani Indians, acompanhando, torcendo, empurrando e trazendo mais título, negado. E aí, quem puder comprar material para ajudar os caras, compra. Quem puder patrocinar, patrocina e a gente vai crescendo devagarzinho. E o Guarani Futebol Clube, ajuda os caras, compra essa ideia, vai atrás, esses caras precisam, os caras merecem. Eu acho o seguinte, o cara para ser contratado ele tem que mostrar potencial, né? Sim. Vocês já mostraram o potencial de vocês, agora falta o casamento, falta fechar o casamento ali. Então, o Guarani, ajuda os caras, velho. É Guarani, é verde e branco, é tudo. Os caras andam com o distintivo do Guarani ali em respeito. Sim. Tem todo esse código de ética aí, não pode nem de preto e branco. Então, nem vocês proíbem o preto e branco, hein? Então, gente, contem com a gente, vamos divulgar. Quando vocês tiverem jogos, mande mensagens assim, 3 dias antes, pelo menos, pra gente começar a fazer a chamada aqui pro pessoal poder ir e tal. Manda o resultado dos jogos pra gente vibrar junto. Se eu puder
Eu tenho meu narrador também, eu narro, mas tem outro narrador aqui que é o Pablito, que é mais jovem, tem uma pegada mais daquela da gritaria mesmo do futebol americano, sabe? A gente vai fazer uma baguncinha boa lá. Opa, Só me arruma um junto. comentarista que entenda algo. A gente consegue passar a emoção, mas a gente não consegue Claro, passar não, tranquilo, tecnicamente isso. o que está acontecendo lá, tá? Aí vocês vão me ajudando e eu vou ajudando vocês, a gente vai divulgando mais ainda o Indians. Quem sabe Perfeito. a Rádio Planeta vira Rádio Planeta Guarani Indians também, né? Vambora. Mais uma mensagem aqui, ó, do Will. Ano que vem vamos trazer o tricampeonato para Campinas e depois desse programa vamos ter até bateria. Obrigado Opa, pelo espaço, Isso Ortiz. Que é é isso? sensacional. Will, o que vocês precisarem de mim, eu tô aqui, cara. De verdade. Vamos junto. Vamos junto mesmo. Torcida do Guarani, as organizadas do Guarani também, pô. Bateria lá. Faz uma batucada lá, né? Faz uma diferença, hein? Né? O povo acha que o futebol americano é mais rock and roll que nada. Se adaptou ao Brasil. É pagode também, samba também, né? É tudo. Pessoal, mais alguma mensagem final aí? Agradecendo demais, Ricardo. Obrigado. Eu sei do seu esforço para estar aqui hoje. Você Obrigado. me disse que precisava ir para São Paulo e tal, né? O Ursão, então, tá cansado pra caramba. Ralou o dia inteiro também. Tá aqui com a gente para falar desse projeto, para falar do Guarani Indians. Obrigado por ter aceitado o convite, tá? É a Obrigado, primeira, gente, oportunidade. que seja a primeira de Primeira de muitas, que a gente possa andar lado a lado aí e que a gente consiga ajudar vocês de alguma forma aí a crescerem mais ainda, porque a responsa tá aumentando, hein, né, cara? Daqui a pouco vocês vão ser cobrados. Pô, o Indians não ganhou o título esse ano, pô. Toda a cobrança é boa. Mas Moderadamente boa. vai ter algumas que não são merecidas, Ganhar né? primeiro é fácil, sustentar, Você sustentar. manter o nível é o difícil. Vocês defenderam o título bem. Agora vocês pode ter certeza que vocês estão virando os caras a ser batidos, né, velho? Então, Exatamente. ano que vem é todo mundo contra o Indians, né? Sim, Então, um pouquinho de se torna estrutura, o alvo. um pouquinho de suporte não faz mal pra ninguém, Com né? certeza. Vambora. Agradecer aos familiares, amigos, Todos. atletas, diretoria, Todos. familiares que sempre apoiam, estão junto, para não esquecer ninguém aí, aos ouvintes aí, toda Todos. a nação bugrina, obrigado aí, vamos junto. somar, vamos unir forças aí. Vamos junto, vamos nessa, gente. Obrigado. Obrigado. Pessoal, Ursão, obrigado, meu irmão. Bom Eu descanso pra agradeço, você, tá? obrigado. Vai com Deus. Vamos junto. Obrigado mesmo, viu? E precisou de alguma coisa, grita. Ortiz, preciso divulgar tal coisa. Manda um áudio pra mim, manda uma mensagem e tal. Se você quiser mandar o áudio pra eu soltar no programa também, manda. Dia de jogo, a audiência é gigantesca. Manda áudio se você quiser divulgar alguma coisa no dia do jogo. Manda o áudio, eu solto no intervalo. No nosso pós-jogo tem mais audiência que o jogo ainda, porque aí os caras vêm cornetar pra caramba, fica aquela coisa, né, e tal. Manda áudio, eu solto pros caras pra gente divulgar bastante esse Guarani Indians. Combinado. Fechado? Combinado. Fechado. Obrigado. Vambora, gente. Parabéns pro pessoal Abraço, do Guarani boa noite a Indians. todo mundo. Boa noite. Bicampeão da Taça 9 de Julho. Que orgulho, hein? Bicampeão da Taça 9 de Julho. Então, Go Indians e Otaço. Faz no brinco a próxima, viu, Tacito? Ficou feio, hein? Rápido intervalo, eu volto pra gente falar do Guarani, né? Do Guarani Futebol Clube, né? Que Opa. não tem muito pra falar, não. Vamos voltar. Vamos, disso eu não tenho dúvida. Mas nesse momento é difícil falar do Guarani, meu velho. Não tem notícia nenhuma, cara. Mas vambora. Hoje é um programa diferente. Hoje o assunto realmente foi a bola oval. Pessoal do Guarani Indians. Gostaria de falar muito mais, né? Deixá-los falarem até muito mais do que falaram, tá? Eles merecem. Eles raramente tem espaço aí em mídia e tal para falar. Então a Rádio Planeta Guarani está à disposição. Espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho mais do trabalho dos caras. Um trabalho que a gente respeita pra caramba, e vocês sabem disso já faz tempo, né? Como ouvintes da Rádio Planeta Guarani. E vamos continuar torcendo pelo Bugrão e, lógico, torcendo pelo Indians também, porque o Guarani Indians também é Bugrão, né? Deu um probleminha de áudio aí e tal, às vezes ficou mais baixo, às vezes ficou mais alto. Eu sempre falo, quando a gente tem convidado, o convidado não tem que saber lidar com o microfone. Eu é que tenho que dar ganho aqui, então, às vezes eu dou ganho num microfone, vai ganho demais no outro, dá uma estourada. Eu sei que vocês entendem, mas vocês conseguiram todos receber todas as mensagens, né? Tá de bom tamanho? Obrigado, viu, gente? Obrigado a todos vocês pelo carinho das mensagens ao vivo. Obrigado ao pessoal do Guarani Indians de novo. Guarani Indians Futebol Americano. Segue a página dos caras lá no Instagram, tá? Indians FA no Instagram, tá bom? Segue os caras lá e vamos fortalecer, porque Guarani Indians também é Bugrão. Não esquece disso não, tá bom? Muito obrigado a todos. Ao Ricardo e ao Ursão, que estiveram aqui representando o Guarani Indians. Aos integrantes do projeto Guarani Indians que participaram conosco aqui, né? Durante o programa. Muito obrigado também. Aos nossos ouvintes que interagiram com eles aqui e tal, muito obrigado. E vamos junto, falando do Guarani, tá bom? Muito
obrigado a você, corujeiro, obrigado a você, repriseiro, e como sempre fica aqui o meu até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!